Tem alunos meus que o cachê de palestra de 1 hora é 6 dígitos. Imagina que loucura você receber 100, 120 mil por 1 hora da sua fala. Quem que vai se destacar é aquele que toca o coração, que sabe liderar, que sabe vender. E vender é uma arte, a oratória é um super instrumento. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante que a gente já abordou algumas vezes aqui, que é como falar bem e ter sucesso empreendendo. E para falar desse assunto, a gente recebe aqui novamente o Giovanni Pegossi, conhecido como o professor do oratória. Nunca negue palco. Agarre com unhas e dentes toda e qualquer oportunidade de treinar oratória. E recebemos aqui também o Luiz Fernando Câmara. Em 2015, fundou a Vox to You. Hoje é a maior rede de escolas de oratória do Brasil. A palavra tem poder. A palavra tem poder de salvar uma vida, destruir uma vida, você fechar um negócio ou perder um negócio. Tem 5 formas de transformar a comunicação em dinheiro. A primeira é... E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Quem fala aqui é Bruno Perini, host do podcast. Estou, como sempre, com Malu Perini, minha esposa, host, o belo rosto dos Sócios. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Sócios. E sobre o que falaremos hoje, Baludinha? Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante que a gente já abordou algumas vezes aqui, que é como falar bem e ter sucesso empreendendo a partir disso também, né? Eu acho que dentre as habilidades do empreendedor, uma das principais, principalmente o cara que vai ter uma equipe maior, é a oratória. Inclusive no meu livro, lá no final dele, no apêndice, eu falo um pouco sobre aquilo que eu acredito que é interessante passar para uma criança. Até porque a Malu estava grávida, né, durante o período que eu estava escrevendo o livro, uma parte dele. E aí eu falei sobre educação financeira, falei sobre habilidade matemática básica, né? Não é nem matemática, é fazer conta. E as pessoas não sabem fazer conta na hora de empreender, isso atrapalha pra caramba. Falei de português, que a pessoa dominar a parte de interpretação de texto, redação, liderança, e chegamos em oratória. Porque ganha um empreendedor que tem o melhor modelo de negócio como um exército de vendas. E para motivar esse exército, mostrar para onde ele tem que ir, você tem que falar bem. Do contrário, esse pessoal simplesmente não vai acreditar muito na sua visão. Tem que vender para eles o projeto. E oratória é muito importante para isso. E para falar desse assunto, a gente recebe aqui novamente o Giovanni Pegossi, conhecido como o professor da oratória. Ele é bicampeão brasileiro de oratória, advogado e TEDx speaker, além de contar com mais de 20 prêmios de oratória em 3 idiomas diferentes. Tem 14 anos de experiência em comunicação, é mentor de figuras de destaque como Natália Bildt e Thiago Reis, lapidando a oratória de políticos, empresários e até desembargadores. Giovanni, bem-vindo ao podcast Sócio novamente. Muito obrigado. Vou repetir a piada do último podcast. Tô me sentindo Guilherme Freire, tô me sentindo professor Roque. Cara, 4ª vez no Sócio. Cara, que honra. A 4ª já. Mas é a primeira vez como autor best-seller. Então, pô, já tô muito feliz. Vocês fizeram parte desse processo. Tava vendo na Amazon ontem o livro Como Falar Bem e Ficar Rico. Ele, olha só o top 5 de mais vendidos da Amazon. 5º lugar, Schopenhauer. 4º lugar, Aristóteles. 3º lugar, Platão. 2º lugar, eu. E o 1º lugar, Maquiavel. Então só falta passar Maquiavel, mas tá um belo top 5. Então, poxa, vamos falar também um pouquinho do livro. Uma honra estar aqui de novo. Cara, me impressiona esse top 5. É alguma categoria específica, Fala né? em público. É literalmente a categoria Fala em claro. Público. Porque geralmente o top 1 é um livro de criança, ou Café Bob com Deus Goods. Pai, ou de Bob colorir. Goods, ninguém tá vencendo Bob Goods ultimamente. Eu lembro até que quando eu lancei meu livro, eu fiquei em top 1 no geral durante um tempo, né? Quando o Thiago lançou, ele não conseguiu, porque o Bob Goods estava lá Pra e, quem- e não dava pra desbancar, Aí entendeu? o Bruno, que diabo é Bob Goods? Eu não sabia que era. Acho que boa parte da nossa audiência não deve tem saber. que explicar, É né? um livrinho que tá super famoso de pintar. E aí o povo tá desestressando, pintando. Pra quem tem tempo, né? Porque Você já testou, Malu? Não, eu tenho filho pequeno. Mas a hora que ela crescer... Daqui a pouco acho que ela vai pintando, querer você ver. pintar Minha junto filha usa comigo, Bob, né? eu compro Bob Goods toda hora. Eu tô contribuindo com isso. Eu Pois tenho é, algumas os filhos. amigas Nosso que têm sobrinho também, filhos os sobrinhos. que já estão pintando juntos. Então eu ainda não cheguei nessa fase. Por enquanto eu só tô trocando fralda e Ele tá se dando de estressando, a mamar. parte dos estresses vem depois, né? Não é tanto Não é. estresse assim. Eu achava que ia ser mais difícil. Porque o pessoal bota tanto terror, vai ter filho, não vai dormir nunca mais e não sei o quê. Aí você contratou uma babada à noite e a parte aí você não tá noturna tem a dormindo babá. tanto. Mas até antes disso também, Tô zoando. ou no fim de semana, que é o que fica, a babá não tá lá, não é tão estressante assim. Não, estressante. Tudo bem que a gente tem uma única experiência. Eu não tenho referencial comparativo. E eu acho a nossa filha realmente muito tranquila. Ela é uma bebezinha. A mãe da Malu, né, minha sogra, que já criou a Malu, o irmão dela, tem os netos, né? Fala, não, ela é muito tranquila. Então acho que depende muito de criança para criança. Mas do terror que colocavam quanto à paternidade, eu acho que tá sendo uns 40% do que me falaram que ia ser em termos de com dificuldade. certeza. Bom saber que em breve eu quero ter o meu. É Não, verdade. tenham filhos. Vale verdade, muito a pena quem vale tá muito a assistindo pena. aqui. Eu entendo totalmente a taxa de natalidade estar mais baixa no Brasil, porque dá um trabalho, dá despesa,
Mas é muito gratificante. Ó, Qualquer barulhinho que faz assim, nossa, é Ô, muito Bruno, bom. ter filhos é tocar aos céus, é chegar aos céus e tocar a mãos de Deus. Essa é a analogia que eu uso sobre filhos. Uau. O Fernando Urrich mandou pra mim que realmente padecer no paraíso. Exatamente. É isso, né? Você sofre, mas tá lá de madrugada acordado, mas a criança dá um sorrisinho dormindo. É muito fofo. Aí você O amor de Deus tá aí. É nos filhos. verdade. E recebemos aqui também, para esse podcast, o Luiz Fernando Câmara. Ele é empreendedor, iniciou sua trajetória no setor farmacêutico, onde liderou negócios que uniam gestão e inovação. Ao longo da carreira também comandou uma empresa de eventos e treinamentos corporativos e se dedicou a incentivar o espírito empreendedor entre jovens e executivos. Em 2015, fundou a Vox2U. Hoje é a maior rede de escolas de oratório do Brasil, com mais de 120 unidades espalhadas pelo país. Em 2021, criou a Viplen Health Tech, focada em saúde e longevidade, com o propósito de tornar grande parte das doenças crônicas opcionais. Luiz Fernando, bem-vindo ao podcast Sócio pela primeira vez. Muito cara. obrigado, eu sou fã, assisto o podcast de vocês. Obrigado. Parabéns pela contribuição que vocês têm para o mundo dos negócios, para encorajar o empreendedor a ter resiliência no Brasil e aprender bons princípios. Então, parabéns, estou muito feliz de estar aqui. Eu sempre sou um entusiasta do empreendedorismo, vivi empreendendo, né? Comecei minha vida vendendo sorvete na rua, depois vendi salgadinhos, montei farmácias. E hoje a Vox2U nós chegamos a 250 escolas no Brasil. Nossa. 100 mil alunos passaram. Então esse 120 aqui está muito 120, atualizado. essa mini bio está desatualizada. São 250 franquias, né, físicas, né? Então, eu e o Giovanni, a gente se encontrou hoje pela primeira vez, mas nossos negócios têm muita sinergia, né? O Giovanni é o maior perfil da América Latina e a Vox2U hoje é a maior rede de escolas de oratória da América Latina. 100 mil alunos, 2.500 empregos gerados. E como você foi muito feliz na introdução, Bruno, a palavra tem poder. A palavra tem poder de salvar uma vida, destruir uma vida, você fechar um negócio ou perder um negócio. E na minha visão, né, a minha trajetória como empreendedor, o que fez a diferença foi a oratória, que ela tem esse poder de transformar. Eu acredito que tudo que é matéria hoje, né? Hoje nós temos mais poder em mãos com esse smartphone aqui do que um presidente dos Estados Unidos tinha na década de 90 e no começo dos anos 2000. Sim. E agora com a inteligência artificial ficou mais potente. Mas tudo que é matéria começa com a palavra, né? Até para quem tem fé, a vida começa com a palavra, né? Na hora que você pega a Bíblia, no princípio era o verbo, e no verbo estava Deus. E disse Deus, haja luz, houve luz. Né? E disse Deus, haja água, houve água. Então a palavra, ela tem o poder de criar matéria. Eu e o Giovanni, antes de estar aqui ao vivo, nós estamos falando da sinergia que nossos negócios têm para criar algo maior ainda e tudo começa com palavras, né? A palavra tem um poder enorme. Então, estou muito feliz de estar aqui falando de empreendedorismo, que é um papel que vocês têm maravilhoso, né? De fazer o Brasil gerar mais emprego e, ao mesmo tempo, a oratória e comunicação como uma ferramenta fundamental para qualquer empreendedor. Aproveitando, cara, como é que funciona? Você quer falar alguma coisa Não, antes? eu ia dizer que a gente já recebeu vários empreendedores aqui e sempre que é alguém que fez muito sucesso por algum motivo, a gente recebe a pessoa e no final, eu e o Bruno, a gente sempre comenta sobre isso. Nossa, esse cara fala muito bem. E isso sempre surpreende a gente, porque faz diferença de fato. Na verdade, eu acho que hoje não é nem mais uma surpresa. Surpresa é quando vem um cara aqui com um resultado muito grande e ele não fala bem. E ele não fala bem, é verdade. Essa é a surpresa hoje em dia, né? Mas, geralmente, o empreendedor que vem aqui, ele fala bem. Eu já recebi gestores de fundos que o cara tem lá 40 bilhões sob gestão. É muito dinheiro. Mas o cara não fala bem. Mas ele é um ótimo profissional. Ele tem que lidar com uma equipe pequena. Quem capta o dinheiro são as plataformas, né? O pessoal não quer saber do discurso dele, quer saber do track record, de como é que tá a cota do fundo. Então, ele não precisou desenvolver aquilo. Tanto que, quando a gente foi lançar nosso fundo de previdência, a gente pensou em gravar podcast com todos os gestores. A gente parou no meio, porque vários podcasts não estavam ficando bons. Eram pessoas que não tinham costume de falar em público. Eu falei, cara, então não vai os atrair podcasts gente. ficavam muito bons, conteúdo incrível, só que não era atrativo, porque não era sexy, né, pra venda. Mas Vamos retomar o projeto depois de fazer umas sessões comigo e com a Vox2U. Acho que dá pra terminar aí. Não, e você falou de fundo. O Jorge Paulo Lema teve o Banco Garantia, que é espetacular, né? Fundou Ambev, Burger King, Heinz. E nós tivemos a sorte, né? De 2015, ele ia se preparar pro Day One da Endeavor. E ele foi um mentor que eu tive
tive na vida, como outros, e tenho até hoje. Adoro ele. E eu mandei, né, as técnicas. Né, e tava começando o negócio, a Vox tava no comecinho. Ele topou fazer aula com a Vox. O Jorge Paulo tava com 77 anos, brasileiro mais rico na época, né, do mundo, né, o brasileiro mais rico do mundo. Topou ficar 2 dias em imersão para se preparar pro Day One da Endeavor. E no final ele falou pra ele, Luiz, se eu tivesse treinado oratória antes, eu tinha triplicado minha fortuna. Falei, bom, se o Jorge Paulo Lema tá falando isso... Aproveitando, Luiz, como é que funciona a Vox Tour? Porque eu fui olhar uns dados e vi que vocês são uma franquia que, além das unidades todas, vocês têm um break-even no período muito rápido aqui, o divulgado de 6 meses, payback em 18. Como é que funciona essa parte? Para quem está interessado aqui, que tem um público empreendedor que sempre assiste os sócios. E que gosta muito de franquia. Então, se você quiser falar um pouco disso. Ela é uma alternativa para 2 personas. A persona que quer empreender, né, e não tem uma ideia, não tem um modelo de negócio e precisa realmente se plugar numa marca já consolidada. Então, a Vox para esse perfil que quer empreender, que quer tocar, é muito legal porque ele aprende a ser um empreendedor. Porque nós fornecemos para ele um método de ensino. Hoje, 100 mil alunos passaram pela rede. O churn desse método de ensino, eu estava até comentando com o Giovanni, e o negócio dele tem muita sinergia com a gente, porque o dele é online, o nosso é presencial. O aluno faz uma aula por semana de 3 horas durante 1 ano, e o churn é 2% e o NPS é 96%. Então tem um método de ensino que faz o cliente... Eu sempre falo para os empreendedores, né? Se quer ter uma vantagem competitiva, tem um produto que o cliente ama. Então o nosso curso, né, assim como o do Giovanni, oratória... é um negócio que te dá muito retorno sobre o capital investido. O aluno aprende linguagem não verbal, modulação de voz, storytelling, analogia. No dia seguinte, ele vai pro palco ou ele tá no café da manhã com a esposa, ele tá usando a técnica, então ele tem o ROI do investimento. Por isso que ele vira fã. Então o NPS é alto por isso, 96. Então o investidor ele tem um método de ensino, uma engenharia pedagógica. Hoje tem 700 professores dando a mesma aula, com a mesma qualidade, com o mesmo padrão. E um comercial ativo, como você foi muito feliz também, Bruno, no começo, sobre exército de vendas, né? Hoje tem 600 vendedores na rede, vendendo oratória, faturando 250 milhões, que é algo inédito, só com oratória, não tem outro produto. 250 milhões com esse exército de vendedores, vendendo em vários canais de prospecção. Então, para quem quer empreender, ele vai aprender a tocar uma operação. Né? Então ele vai aprender a ter um método de ensino, uma engenharia pedagógica e um comercial ativo. E para quem quer diversificar um investimento, ele pode investir numa franquia também e colocar um operador que vai ser apadrinhado por nós, onde nós vamos treinar esse empreendedor. Então hoje nós temos ali multifranqueados que tem 5 escolas, 8 escolas, fatura 1,5 milhão, 2 milhões por mês, 2 milhões por mês, tendo aí uma 35%, 40% de margem. Um negócio lucrativo. Uma margem bem alta. Potencial de chegar a 1.500 escolas no Brasil presenciais. E agora, e agora também temos um projeto de fazer o maior ecossistema de oratória do mundo, né? O Otaviano Costa já virou sócio da Vox U. Estamos conversando aqui com o Giovanni. Não dá spoiler. Estamos conversando aqui com o Giovanni, porque tem sinergia eu quero total. um FII aí de apresentação. Se eu eliminei, vocês vão ganhar aqui um success fee. Então, assim, é um negócio que tem muito potencial, que é o mercado da oralidade. Nós aqui, tanto o Vox2U quanto o El Professor, estamos criando um mercado. O mercado de educação é um mercado de 250 bilhões. E existe esse gargalo no sistema educacional do Brasil que prepara as pessoas só para a parte técnica e teórica. E agora, a inteligência artificial está nivelando tecnicamente todo mundo igual. Quem que vai se destacar é aquele que toca o coração, que sabe liderar, que sabe vender. E vender é uma arte, a oratória é um super instrumento. Eu queria começar até abordando esse ponto, né? O que é oratória? Bonito, Tô falando bem, professor? Pô, tô aqui só analisando. Eu não sou professor de oratória, o professor é ele. Não é à toa que ele tá à frente da maior rede de oratória da América Latina, porque o cara fala bem. Obrigado. Vindo de você. Bom, mas o que é oratória? Pra pessoa que tá assistindo o podcast aqui e nunca pensou sobre o assunto. Muito legal, vamos começar com os conceitos básicos. Antes de oratória, comunicação. Comunicação, tem gente que fala que a arte é tornar comum. Eu achei legal esse negócio, comunicação, tornar comum. Comunicação é quando você tem um emissor, um receptor, uma mensagem e um meio pelo qual essa mensagem trafega. Então, sinal de fumaça é comunicação. Oratória seria como se fosse a comunicação falada. Eu, inclusive, me chamo nas redes de o professor da oratória, mas se eu fosse ser um pouco mais técnico, eu gostaria de dizer que eu sou o professor da persuasão, porque persuasão é um conceito que eu gosto mais, que é fazer com que as pessoas
queiram fazer o que você quer que elas façam. E por que isso é tão poderoso? Porque vendas é isso. Você quer vender, você vai fazer a pessoa querer comprar. Você quer fazer networking, você quer estar perto daquele grande empresário, você vai fazer ele querer te ter por perto. Relacionamento é isso. Você quer casar com alguém, você vai fazer essa pessoa querer fazer isso com você. Então, persuasão é a habilidade mais importante do mundo. Inclusive, você está falando do ROI, da oratória, eu não poderia concordar mais. Tem 5 formas de transformar a comunicação em dinheiro. A primeira é conexões com as pessoas certas. 85% do dinheiro que a gente recebe na vida é a habilidade de fazer networking, causar uma boa primeira impressão, engenharia social. Segunda forma é fazer uma venda. Você pode ter um script perfeito escrito pelos anjos. Você não passa conforto psicológico, você não é confiante. Todo mundo aqui já comprou um produto que não precisava porque o vendedor tinha lábia. Então você precisa disso para fazer uma venda. Em terceiro lugar, ser um profissional mais valoroso no mercado. Isso é para desmistificar, que tem gente que fala assim, mas eu não empreendo, eu não vendo, por que eu preciso de oratória? O Warren Buffett, você deu o exemplo do Lema, ou dá o exemplo do Warren Buffett. Chegaram para ele numa entrevista, falaram, como que eu ganho muito dinheiro muito rápido, Warren Buffett? Aí ele falou assim, olha, eu só conheço uma única forma de aumentar no mínimo 50% o que você vale no mercado muito rápido, da noite pro dia. É melhorando a sua oratória. Então você vai ter acesso a promoções, cargos de gerência que tem a pagar mais. A quarta forma é ser uma autoridade no digital, que é o jogo da Malu, o jogo do Bruno, é um pouquinho do meu jogo, o Thiago Nigro, que é quando você consegue uma audiência. Você é visto como autoridade e aí você monetiza de várias formas. Desde venda de produtos próprios, até mesmo Media for Equity, Publis, AdSense. Então tem muitas formas, além de retroalimentar o networking, as vendas. E a quinta forma de transformar a comunicação em dinheiro é ser pago para falar, quer ser um palestrante profissional. Olha que louco. Tem alunos meus que o cachê de palestra de 1 hora é 6 dígitos. Imagina que loucura você receber 100, 120 mil por 1 hora da sua fala. Olha isso. Só que ninguém vai pagar para ouvir alguém que fala mal. Agora, se você desenvolve oratória, você consegue desbloquear essas 5 formas de transformar em dinheiro. E sintetizando o conceito que o Giovanni trouxe, oratória é a arte do discurso que visa a persuasão. Só que o que não foi percebido ainda é que a palavra tem poder. Você usa na hora de mandar um áudio no WhatsApp, você usa na hora de gravar um vídeo no YouTube, você usa no casamento. Outro dia eu fui padrinho de um casamento aqui em São Paulo, Giovanni. Chegou uma cerimonialista do casamento, falou, Luiz, você que fundou a Vox to You? Falei, foi. Ela falou, muito obrigado, salvou meu casamento. Porque antes do meu marido fazer teu curso, ele era um cavalo em casa. Ele não conseguia contornar situações difíceis com as crianças. Ele não era nada sociável com os vizinhos. O curso de oratória mudou meu casamento. Então, eu acredito que existe esse gargalo e oratória é vida. A palavra tem poder e você usa, como o Giovanni foi muito feliz aqui, para persuadir, seja em qualquer canal. Verdade. Bom, mas pegando agora a oratória, porque, por exemplo, né, eu conheço pessoas que são muito boas numa palestra. Que o cara se preparou, é um conteúdo que ele domina já. Vai dar uma palestra sobre investimentos. Aí bota um gestor que treinou pra caramba, ele vai dar a palestra muito bem. Agora, bota esse cara pra falar de improviso, ele não sai nada. E a melhor pessoa que eu conheço pra falar de improviso é o Thiago. Ele é bom, vai falar ele do fala Thiago. muito bem, cara. De improviso, assim, a gente chega no local... Pô, Thiago, dá uma palavrinha aqui com os consultores. Ele não esperava ter que falar. Ele vai lá pra frente, cara, e ele fala de improviso muito bem. Ele tem um roteirinho dele, ele pega um exemplo, etc. Conta uma história no início, né? Tem uma maneira de fechar que eu já vi ele repetir algumas vezes. Mas ele fala muito bem de improviso. É um negócio que eu olho assim e falo, cara, ele nisso é melhor do que eu. Acho que pra montar uma apresentação, a gente fica num nível muito parecido. Talvez até ganhe de vez em quando. Agora, de improviso, o Thiago me dá uma surra, cara. Ele é muito bom nisso. Mas você vê que eles não competem. Coisa assim. Não, é um elogio, pô. Eu fico vendo, né? Pô, esse cara é melhor do que eu nisso, né? Acho até que a inteligência é isso. Você conseguir sacar rápido quem é melhor do que você em alguma área. Poder aprender com a pessoa. Então, oratória tem a ver com o assunto ou não? Um cara que é realmente bom de oratória, ele consegue falar sobre qualquer coisa. Ainda que não domine tanto o assunto que ele tá falando ali no momento. Esse ano eu tive uma das maiores honras da minha vida, que foi prefaciar um livro de um professor de Stanford que fala exatamente disso. Chama Pense Rápido, Fale Melhor, Como Se Comunicar Bem em Momentos de Pressão. E uma grande sacada que vai ajudar todo mundo aqui a falar bem... É bom escolher título, né, cara? Você viu só? O seu é Como Falar Melhor e Ficar Rico? Eu vou te dar de presente daqui a pouco, chama Como Falar Bem e Ficar Rico. Só faltou botar assim, Como Falar Bem, Ficar Rico e Emagrecer. aí você teria passado o Bob Goods. Muito bom.
E olha só que interessante, essa dica aqui vai ajudar todo mundo a falar melhor de improviso. E por que isso é tão importante? Porque a maioria das situações da vida são de improviso. A gente acha que a vida é um TED Talk, a vida não é um TED Talk. A gente quer comparar a nossa comunicação com aquele discurso ensaiado. Não é assim. Alguém te faz uma pergunta, você tem que responder. Qual que é o grande truque? Anotem essa palavra, framework. Vamos traduzir para estrutura. Quando você tem alguns frameworks, alguns moldes, algumas estruturas já armazenadas na sua cabeça, você consegue adaptar para qualquer discurso. Vou dar exemplo de 2 estruturas muito fáceis de vocês usarem. Vocês podem até usar no podcast a partir de agora. Uma se chama 3, 2, 1. 3 passos, 2 tipos de pessoa, a única coisa. Então vamos dizer que você me dá uma pergunta aqui de improviso, manda um tema aí, Malu, qualquer coisa. Nossa. Não sei. Abacate. Abacate? Tem 2 tipos. Pegou pesado. Tem 2 tipos de pessoas. As pessoas que preferem o abacate no pão, até uma boa receita de emagrecimento, uma comida saudável. E tem aquelas pessoas que comem o abacate puro porque são sociopatas. Se você quer... Aí eu posso inventar aqui. Mas você percebe que eu consigo responder de bate-pronto. Por quê? Porque tenho 3, 2, 1. Eu seleciono rapidamente uma fácil de encaixar. E se eu quiser, eu posso continuar. Falei dos 2 tipos de pessoas, posso falar os 3 passos para fazer um abacate perfeito no seu café da manhã. Agora, a única coisa que você tem que saber quando se trata de abacate é jamais misture com... Eu posso falar mais disso. Tem um outro framework muito legal. Muito bom esse aí, realmente. Esse é top, né? Esse aqui tá lá no livro do professor de Stanford que eu falei. Que ele, em português traduzindo, é o que, então o que, agora o que. Em inglês fica what, so what, now what. É um pouquinho mais bonitinho. Mas o que é o que, então o que, agora o que? Poxa, agora, Bruno, fala um outro tema. Não é abacate. Mercado de capitais. O que é um mercado de capitais? Primeiro você vai e fala o que é. Então o que é? E por que isso é importante? Essa daí você já usou hoje aqui. Olha, estão vendo meus segredos, estão começando a enxergar a Matrix da oratória. Como é que é a estrutura desse? O quê? Então o que, agora o que. Então o que? O que é o mercado de capitais? Depois, então o quê? Por que isso é importante? Depois você falou isso, agora o quê? Agora que você sabe disso, qual que é o próximo passo? O que você deveria fazer? Obviamente, corre na Portfel e garante um bom investimento. Então você percebe que quando você tem estruturas mentais, você facilmente fala de improviso. E exatamente o que o Giovanni está mostrando aqui é técnicas. Quando a pessoa pega técnicas e ela entende as técnicas, por isso que oratória é igual à academia, tem que treinar. Eu vi que o Bruno ele é muito mais forte, Giovanni, aqui presencialmente do que no vídeo, viu? Olha o tamanho do... Pessoa de bom senso. Levantamento de bebê. É muito bom receber convidados. Olha o tamanho do bíceps dele, viu? Tá tudo Se sujo você que da está TV. aqui nos ouvindo acha que o bíceps do Bruno é grande, você não viu aqui presencial. Então, ele tá treinando bem. Olha, Então, ou seja, comprometido, hein? oratória é igual à academia, você precisa vivenciar, precisa treinar técnicas. Então, um exemplo. O que o Giovanni ensinou aqui foi uma metodologia, técnicas para o improviso. Só que existe técnicas para dar uma palestra. Eu começo com um assunto de apoio, eu conto uma história, termino com um punch, ou começo com um punch. Ou seja, quando a audiência tem que entender que se ela tiver técnicas, ela perde o medo de falar em público, ela aprende a falar de improviso, ela aprende a fazer um podcast com o maior encantamento possível. Ou seja, as técnicas te libertam. Bom, e quando a gente olha a oratória de alguém, como é que a gente pode definir se ela é boa ou ruim? Porque de maneira objetiva, você consegue ver, esse cara fala bem, esse aqui tem algum tipo de problema. Mas quais são os pontos, na opinião de vocês, que, olha, isso aqui acontece muito e deixa a oratória da pessoa abaixo do que poderia ser, ou isso aqui define realmente quem tem uma boa oratória? Eu vou começar devolvendo a pergunta. Tirando Malu e Thiago Nigro, na sua opinião, quem que você acha que tem uma boa oratória no Brasil hoje? Cara... A gente já deu De exemplo bate-pronto, de tanta gente. vem na minha cabeça o Silvio Santos. Excelente. Uma das minhas maiores referências. Quem que eu tenho muito de referência de oratória? Silvio Santos, Steve Jobs, Jesus, Dale Carnegie. Olha só que interessante. Tem uma frase que eu gosto muito. Não é minha, é do Nicholas Bultmann, que escreveu um livro que eu adoro, que a gente até gravou um episódio sobre ele, Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Que é: a eficácia da comunicação depende do resultado. Antes, a gente tinha essa ideia de que uma boa oratória se parece com isso. Não tem mais isso. Exato. Quando tinha o monopólio de comunicação de massa pelos meios, por exemplo, a TV, para você falar para muitas pessoas, você tinha que ter uma concessão de rádio. TV era caro, era difícil.
E acabou que a gente se acostumou a achar certos sotaques, certas formas de falar como o padrão e achar, por exemplo, sotaque nordestino. Os caras só colocavam empregada doméstica na novela como sotaque nordestino e vale menos. Isso foi entrando no inconsciente coletivo. Só que veio a internet. E a internet começou a dar voz para os mais diversos tipos de comunicadores. E hoje você tem desde um Whindersson Nunes, que se não é o maior, um dos maiores influenciadores do Brasil, sotaque nordestino. Você tem Juliette, você tem Virgínia, você tem o Pablo Marçal. Quem você quiser com sotaque falando. Então, a eficácia da comunicação depende do resultado. Não tem o jeito certo de falar. Tem o seu jeito de falar. Claro que tem alguns princípios para você utilizar. Linguagem corporal, 93% da comunicação é como você fala e 7% é o que você fala. Se você manjar de storytelling, gatilhos mentais, tudo isso, vai melhorar a persuasão. Mas essa é uma boa regra do pessoal ter, porque eu ouço muita gente falando isso, ainda hoje. Estamos em 2025, tem gente que ainda fala, preciso perder o sotaque, preciso anular o sotaque. Eu tenho sotaque do interior. Eu nasci em Campinas. Eu puxo R. Eu falo porta, Somos Carrefour. dois. Cara, o que eu sofri de bullying quando eu fui pra Natal, morei 15 anos lá. Fala Carrefour, fala porta. Eu nunca perdi esse sotaque. E eu sou professor de oratório. Exato. E outra, eu sofro bullying até hoje, porque às vezes eu rodo tráfego para público frio, tá? A pessoa nunca me viu na vida. Aí já assim, você quer melhorar sua dicção? Tal, começa a vender um curso. Aí o pessoal... Meu Deus, o cara quer ensinar oratório que esse sotaque do interior vai aprender a falar antes de querer ensinar os outros. Esse cara é o bicampeão brasileiro de oratório. Se ele é o bicampeão, imagina o último lugar. É por isso que o Brasil tá perdido, por causa desses coach aí. Meu Deus, o cara quer ensinar a comunicação autêntica, o cara fica fazendo cosplay de personagem de O Professor da Casa de Papel, o mundo tá perdido, né? Então, já fica a segunda dica. Você quer ter sucesso, não ligue pros haters, porque você vai pirar. E todo mundo fala com 4 objetivos. Ou eu quero informar alguém de algo, ou eu quero convencer alguém, ou eu quero entreter alguém, ou apenas se conectar. Então, ou seja, como que você percebe que a pessoa está tendo uma boa oratória? Quando ela está atingindo algum dos objetivos. Ah, eu quero tocar o coração, fazer alguém chorar. Eu consegui? Não, eu quero fechar um negócio. Eu consegui fechar um negócio? Então, o que o Giovanni está dizendo é essencial. Hoje, esse paradigma foi quebrado. Por isso que na própria Vox2U, assim como o Giovanni tem um método de ensino fantástico online, nós temos um método presencial, a primeira aula é naturalidade. É como que o Giovanni, sem perder o sotaque do interior de São Paulo, usa a oratória e vira uma potência. Como o Luiz Fernando Câmara, com a língua presa, não sei se eu tenho a língua, já me falaram, você precisa fazer fono, e eu nunca fiz fono. E hoje... sou um grande empreendedor que lidera 2.500 colaboradores. Ou seja, a naturalidade, ela bate muito forte. A grande essência é ter técnicas. Linguagem não verbal, modulação de voz, contar uma história e principalmente, atingir o objetivo final. E pegando um Treinamento, gancho, provavelmente, né? E treinamento, porque... Tem que treinar. Eu acho que as pessoas acham, de uma hora para outra eu vou começar a falar bem. E o Bruno sempre fala isso. Quanto mais você falar, mais... Melhor você fala. Melhor você vai falar. Em algum momento você vai... melhorando Exatamente. essas técnicas também. tem a chamada tríade da oratória, que são os 3 passos que você tem que fazer para melhorar a comunicação. O primeiro passo é mentalidade, porque não adianta você querer aprender a técnica mais avançada do mundo. Me ensina aí arquétipos e gatilho mental, não sei o quê. Aí você vai ver a pessoa não só ter uma extrema mentalidade de escassez, não um pingo de ambição na vida dela, daí a oratória não vai servir para nada, mas também ela é muito tímida, travada, então a gente tem que melhorar a mentalidade. O segundo ponto é a técnica. Opa, se você aprende as técnicas de comunicação, oratória, carisma, persuasão mais avançadas para poder utilizar a técnica certa no momento certo para ter o resultado que você quer, aí você vira um ninja da oratória. Poxa, imagina um comediante de stand-up que ele tá lá falando no palco. A plateia não está rindo. Ele não tá tendo resultado. Se ele é um ninja da oratória, ele tem várias técnicas no arsenal dele, ele sabe analisar aquela situação e aplicar a técnica certa para ganhar o público de volta. Então, o segundo passo é a técnica. Mas o terceiro passo é fundamental. E sem o terceiro passo, esquece os outros 2. A prática constante. Falar bem é como natação. Você não vai ficar bom só lendo livro de natação sem cair na piscina. Por isso que o principal elemento que eu ensino para todos os meus alunos é uma frase muito simples, mas que já mudou a vida de muita gente, que é: nunca negue palco. Nunca negue palco. A melhor forma de se comunicar bem, né? Agarre com unhas e dentes toda e qualquer oportunidade de treinar oratória. Olha como essa filosofia muda a vida.
Você recebeu um convite para falar, não importa o convite, é um podcast, é uma live, é uma leitura em voz alta numa igreja, é uma pequena apresentação, só aceita. Depois você se prepara. Nunca nega palco, não é só falar em público, é puxar conversa com quem você não conhece. A gente que é do meio empreendedorismo, a gente sabe que tem muito evento. Tem muita gente que vai no evento e fala com ninguém, só vai com amigo e fala com amigo. Imagina você falar com pessoas que você não conhece. Isso é não negar palco. Não negar palco é você pegar o seu perfil que é fechado no Instagram, abrir e se arriscar a gravar um vídeo, fazer uma live. Ah, mas Giovanni, vai ter 0 pessoas assim. Eu já dei live para 0 pessoas. Mas como é que você quer dar live para milhares de pessoas que vai aparecer lá, comentário pulando, hater te atacando? Como que você vai reter a atenção de 3 milhões de pessoas se você não passou pelo processo? Sim. Então nunca negue palco. Só esse simples princípio vai te tornar o melhor comunicador que você pode ser. Sabe uma técnica que é uma quebra de paradigmas de oratória? Teve uma empresa chamada Bubble, que ela foi vendida para a Disney por $200 milhões. O fundador da empresa, ele convenceu o conselho da Disney a investir no projeto dele, enfatizando os defeitos da companhia. Isso é uma técnica de oratória que nós chamamos de efeito Saric, que você, a hora que você está com muita convicção, com muito poder de oratória, falando bem, se comunicando bem, ele pode gerar até um efeito negativo. Olha que loucura. Então, o orador, o grande comunicador, ele tem que saber que tem uma linha tênue aqui, que de um lado está a autoestima, as técnicas de analogia, de persuasão, de influência. Do outro lado, prepotência, manipulação, arrogância. Ele tem que saber chegar bem no meio ali. Ó. Então, esse efeito Saric é você enfatizar, quando você chega nesse nível, até alguns defeitos da ideia, do conceito ou do projeto que você está vendendo, porque isso, no final, vai gerar credibilidade. Afinal, perfeição não existe. Por isso que o Giovanni tem sucesso, mesmo puxando o R. Por isso que eu consegui construir a maior rede de escolas de oratória da América Latina e ele é o maior perfil de oratória da América Latina, com pequenos defeitos na própria oratória. Porque isso gera credibilidade, gera empatia, gera humanização. Isso é essencial para qualquer pessoa. Eu escrevi o prefácio também de um livro agora, acabou de ser lançado pela Citadel, Dito e Feito, do Terry, que era o cara que treinava o Barack Obama e escrevia os discursos do Barack Obama. Que top. A primeira lição que está no livro, comunicação é vulnerabilidade. E ele mostrava como o Barack Obama se conectava, mostrando certa vulnerabilidade. Então, enfim, já tem data de lançamento? Já está lançando com a Citadel agora. Já tem na Amazon. Mas vai ter evento? Dito e Feito. Eu quero com a ir. Citadel. Quero ir, Bora, me chama. Vambora. Na convenção agora de franqueados, você já está convidado. Todos os franqueados vão receber o livro lá. Top. Da Vox Tour. Muito bom. Dia 16 de agosto. Top. Pô, inclusive, sobre a Vox Tour, vai ter um link aqui na descrição, deve ter um QR Code aparecendo na tela, para quem quiser mais informações sobre como funcionam as franquias, o processo de abertura e tudo aquilo que o Luiz Fernando falou. Isso que você falou do defeito é interessante, né? Porque várias pessoas falam, pô, Bruno, você parece muito perfeito. E eu sou. Mas eu tô buscando um defeito cada vez mais, desde que a mulher do Kaká, a ex, terminou com ele que era perfeito demais. Eu comecei a ver água batendo no nariz aqui. Eu falei, cara, vou começar a beber, sei lá, fumar, entendeu? Me viciar em tigrinho, vou fazer alguma coisa. Vou fazer alguma coisa errada. Dá pra ser várias outras coisas que coisas não... mais tênues, já segura você comigo? É, acho que sim. Tá bom, perfeito. Eu já consigo, se eu quiser, eu já consigo apontar algumas coisas. Pronto. Então estou seguro. Estou seguro. Eu lembro, você tocou nesse assunto, eu lembro de um post, é que eu sou fã antigo, gente. Eu lembro de um post que eu acho que foi em 2022, que vocês postaram uma foto de vocês dois juntos, e eu não sei se vocês vão lembrar disso, mas vocês falavam assim... Ah, que vocês dois parecem 2 deuses gregos, não sei o quê. Como é que eu consigo um deus grego pra mim? Alguma coisa assim. Aí você falou assim na legenda. Olha, é extremamente difícil você encontrar essa pessoa e ela querer ficar com você. Então a dica que eu dou é, encontre uma pessoa e se tornem juntos essa melhor versão que foi o que você fez com a Malu e é uma baita dica. Sim, com certeza. Verdade. Mas falando sobre defeitos e fragilidade, isso é bem legal, porque acho que as pessoas têm essa barreira, né, de começar a falar, elas falam, eu tenho um monte de problemas, eu tenho esse tique ou alguma coisa assim específica, e a pessoa tem medo de falar porque ela acha que ela não vai ser boa o suficiente.
E eu acho que a gente vai se tornando, exatamente. Então, tem que ir falando, tem que ir treinando para que você possa até utilizar os seus pequenos defeitos como forma de humanização. As pessoas se identificam, porque aí é mais próximo, né? Não é aquela coisa distante, igual o Bruno disse. Você mesmo, Malu. Você é uma potência de comunicação com a tua forma de natural de se comunicar aqui no podcast. Obrigada. E de tanto gravar podcast. Quantos podcasts você já gravou? Mais de 220, talvez? E 250? Posso te fazer uma provocação? Assiste o primeiro e o último. Não, é Você desesperador. vai ver a evolução que você teve treinando. Na verdade, tem algumas coisas, né, sobre isso, sobre a evolução. Eu sou uma pessoa muito natural e aqui no podcast eu faço o papel de a pessoa leiga, que é a pessoa que faz uma pergunta ou a pessoa que traz um alívio cômico no podcast, pra deixar mais leve, tipo né? Pra o dar uma Cão ali no risada. Primocast. Pra dar uma risada. Muito melhor. Não me compare. Adoro o Lucão, meu pô. E no início, obviamente, eu falava pior, né? Eu tinha menos conhecimento, tinha menos segurança, mas ao mesmo tempo eu era mais livre. E de tanto hate que eu recebi de algumas coisas, hoje em dia eu rio menos aqui. Eu faço algumas coisas que eu acho que eu engessei um pouco e que é pior do que era no início. Então tem um meio termo que eu ainda vou chegar, né? De voltar um pouco, porque de fato eu acho que faz falta. As pessoas gostavam. Então vamos lá. Técnicas... Muita gente gostava quando eu fazia uma provocação idiota, assim. Super espontânea, falar, né? É uma coisa muito mais espontânea que hoje em dia eu seguro porque eu sei que as pessoas... Tem gente que é chata e que vai dizer ai, essa menina não para de falar. Ou alguma coisa do tipo. E infelizmente, né? É uma percepção que a gente tem. Tem muita gente que realmente pega no pé só porque eu sou mulher. Eu odeio esse tipo de discurso. Eu sou a pessoa mais machista que você vai encontrar. Eu sou bem... Vai viralizar esse corte, hein? Eu sou relativamente machista. E isso não no bom sentido, né? É uma crítica a mim mesma. E eu sou zero esse perfil de gente que fica se vitimizando e tudo mais. Mas o Bruno já viu verdade. isso várias vezes acontecer. A gente tá falando aqui e aí se o Bruno me interrompe, muitas vezes ele me interrompe, Acontece. Ninguém fala nada e ninguém diz nada. Se eu fizer uma interrupção em alguém, essa mulher não deixa os outros falar. Sério? O que essa Eu garota também tá fiz fazendo? assim? Muitos, Verdade. não são A gente poucos. já testou já. É mesmo? Já teve episódio onde, sabe, intencionalmente eu fiz interrupções a Malu pra ver se aparecia nos comentários Eu e não não tenho. aparecia. Quando é o contrário, sempre aparece. Uau. Eles usam no podcast de laboratório, Sempre aparece. experiências sociais, olha isso. Mas, ó, aparece. Malu e Bruno, e Giovanni, é isso. Nossos métodos daqui se entrelaçam de alguma forma. Mas é isso que trava muitas pessoas, porque ninguém tem medo de falar em público ou falar no podcast. As pessoas têm medo do julgamento. Eu vou subir no palco. O que vão pensar do Luiz? O Luiz vai vir no palco. É a primeira vez que eu tô aqui no podcast do Sócio, né? Já vim no Primocast 2 vezes, primeira vez aqui. Me convidem mais, tá? Por favor. Então, eu vou ali. O que vão pensar do Luiz? É isso que vai travando as pessoas. O receio do julgamento. E hoje a rede social, ela tá criando algo que tá gerando ansiedade nas pessoas. Porque você olha pro Instagram, todo mundo é mais bonito que você, todo mundo é mais feliz, todo mundo é mais inteligente, todo mundo é mais rico. Aí a hora que você fala, nossa, minha vida tá uma... Todo mundo acorda cedo, faz beira de gelo. Ou seja, não é real, porque ninguém tá postando os percalços no caminho, né? Os problemas. Uma coisa que eu faço nas minhas palestras, eu peguei 77 voos esse ano. Eu fiz palestra no Panamá, fiz palestra em Miami, fiz palestra no Brasil, rodei. Agora eu vou até dar uma segurada, porque 77 voos Muita em 6 coisa, meses é um absurdo. Com filho, ainda mais. Meu Deus, e com duas crianças a em média casa. é mais de 10 por mês. cara. Exato, cara, foi horrível. E começou até a me dar ansiedade à noite, coisa que eu, como empreendedor, nunca tinha. Mas o que eu falo nas minhas apresentações não é a trajetória do Luiz como empreendedor que fez 250 escolas, 250 milhões e 2 mil empregos. É o Luiz que gerou 7 milhões de dívidas com 27 anos, porque queria ficar rico antes dos 30 e até fiquei. Mas chegou um momento que eu tinha 7 milhões de dívidas vencidas, uma pandemia começando, todas as escolas da Voxil fechadas, não existia plataforma online nossa, credores ligando, cobrando, eu assumindo empresa, comprando ações de empresa e com você tinha um faturamento, sei lá, de 1 milhão por mês, de repente foi a 0,
e você devendo 7 milhões com dívidas vencidas. Então eu começo a falar isso porque eu tô sentindo falta de nos podcasts e em qualquer lugar os empreendedores falar dos fracassos. Porque todo mundo olha para vocês e fala, nossa, como eles ficaram ricos, né? Gravando sócios. Mas não, eu tenho certeza que nos bastidores tem muita coisa que deram sorte. Não é? Ah, sim. Eu acho que a gente tem que falar mais dos problemas. Quando eu fechei a minha empresa e eu falei sobre isso, as pessoas ficaram assustadíssimas. Elas ficaram, nossa, mas você tá falando que você fechou... A Micaela comprou o mapa. A sua... Não, eu fechei a empresa muito bem, diga-se de passagem. Eu decidi fechar, mas de fato é uma coisa que as pessoas não falam muito. Mas só retomando a história do porquê eu levo em consideração alguns comentários, nem sempre é porque, tô vendo hate e aí eu ligo pro hate. É porque eu de fato quero melhorar. Então, genial. Muitas coisas eu levo em consideração porque eu acho que são formas que vão melhorar o meu discurso, a forma como eu me comunico. Mas, de alguma forma, a gente vai fazendo mudanças e nem sempre as mudanças são pro bem. Às vezes acontecem de não ser tão boas assim. O que já aconteceu aqui, só pra eu já falei pra Malu parar de ler comentário. Né? E se ler não pode se afetar. É difícil, com certeza, né? Mas eu sempre penso numa frase do Sêneca. Ele comenta, não lembro agora em qual carta, mas que é grande e nobre aquele que, à maneira de uma enorme fera, escuta indiferente os latidos de cães pequeninos. Peraí, repete aí. É grande e nobre aquele que, à maneira de uma enorme fera, escuta indiferente os latidos de cães pequeninos. Uau. Porque provavelmente não é o cara que fez um comentário, né? João, que tá lá em Pirapora do Norte. Tem 12 anos, no sofá da casa da mãe dele. Que fez porra nenhuma não conseguiu sair de casa aí, não fez porra nenhuma da vida e tá criticando quem tá fazendo, entendeu? Mas eu gostaria de voltar nesse ponto do medo que as pessoas têm de falar em público, gente. Porque eu já cheguei a ver pesquisa onde as pessoas têm mais medo disso do que da morte. Exato. O que faz certo sentido, né? Porque ela pode ter medo de falar, ser julgada e muita gente se mata quando isso acontece. Nossa, que horror. Então, realmente, à primeira vista você fala, pô, não tem sentido. Mas as pessoas encaram isso como um medo muito forte. Como é que a gente faz, além da prática, naturalmente, para perder esse medo? Porque tem uns macetes que eu já vi em alguns locais, imagine a plateia nua. Eu não sei se isso realmente ajuda ou não, nunca tentei fazer esse exercício. Isso é real? Tem algum tipo de técnica assim? Vamos lá, então. Essa pesquisa, inclusive, do medo de falar em público é maior que o medo da morte, ela é um pouco controversa, foi de um jornal britânico chamado Sunday Times. Eu fui pesquisar porque eu queria colocar essa frase no meu livro. Acho que eu até pus. Só que ela é um pouquinho controversa porque o escopo era pequeno, perguntaram para 3 mil pessoas, a metodologia não era muito boa. Isso aqui ficou muito famoso no mundo da comunicação. As pessoas têm mais medo de morrer do que falar em público. E faz super sentido. Por que a gente tem esse medo? O nosso cérebro, a gente pode dividir ele didaticamente em 2 partes. O cérebro primitivo e o cérebro racional. Um pouquinho de neurociência aplicada à comunicação. O cérebro primitivo é a parte mais antiga na nossa evolução, composta pelo cérebro reptiliano e pelo sistema límbico, responsável por funções básicas de sobrevivência e emoções primárias. É pré-verbal, inconsciente, extremamente rápido e burro. Então ele é muito burro, mas a gente tá passando assim na rua, alguém buzina, a gente fala, eita, caraca! É automático, a gente vem com isso de fábrica, prazer, cérebro primitivo. E tem o cérebro racional, que é a parte mais recente na nossa evolução, composta pelo neocórtex, tem como funções processamento de linguagem, pensamento crítico, cálculos complexos, projeções de cenário, tanto que o cérebro racional, ele pensa em termos de passado, presente e futuro, o primitivo só em termos de presente. E esse cérebro, ele é consciente, muito inteligente, porém lento. Então, é a tese lá do Daniel Kahneman, psicólogo ganhador do Prêmio Nobel em Economia, que é rápido e devagar, 2 formas de pensar. Por que isso é importante? Isso aqui, só saber isso aqui faz qualquer pessoa perder o medo de falar em público. É incrível, é muito simples, só que as pessoas não têm essa clareza. O medo de falar em público tem 100% a ver com o cérebro primitivo e 0% a ver com o cérebro racional. O cérebro primitivo interpreta uma situação de falar em público como enfrentar um tigre. Ele acha que é uma situação que a gente pode fazer mal o bastante a ponto de morrer. Mas, Giovanni, isso é óbvio que não é assim. Para o cérebro racional é óbvio. O primitivo não. Porque o primitivo quer te proteger, ele teme o desconhecido e como você nunca fez aquilo, ele acaba acionando a reação automática de luta ou fuga, dispara cortisol, adrenalina para te dar capacidade de reação, só que nubla o neocórtex, isso que dá o famoso branco. Então, resumindo, por que você que está aí assistindo esse podcast, está ouvindo a gente no Spotify, quando vai falar, só de você pensar em levantar a mão para fazer uma pergunta numa palestra,
o coração parece que vai sair pela boca. Tremedeira. Você começa a suar, dá o famoso branco. Por que isso acontece? É a reação automática de luta ou fuga. Giovanni, tem um jeito de perder isso, fazer o cérebro primitivo achar essa ideia familiar, não acionar mais a reação automática e assim eu performar bem na minha comunicação, não importa a situação? Tem. É extremamente simples. E a gente já falou disso aqui. Nunca negue palco. Porque quando você fala, o seu cérebro vai te mandar correr. Só que quando o cérebro mandar correr, começa a ficar. Porque onde o coração acelera, tem espaço de crescimento. E aí, quando você terminar de falar, o seu cérebro vai falar assim: caraca! Não tu morri. falou! E aí você vai falar: falei, mas tu nem morreu! Nem morri! E aí vai acontecer um fenômeno psicológico chamado dessensibilização. Vai ficar normal e você vai poder falar com mais proficiência em outras situações. Então, nunca negue palco, é a melhor forma de perder o medo de falar em público. Aí, complementando com técnicas, um exemplo de uma técnica bem simples, tá? Lembrando que eu não sou professor de oratória, tá? O professor é o Giovanni aqui. Eu sou Tá melhor que muito professor. Mas, por exemplo, você vai falar em público, dá aquele friozinho na barriga. Uma técnica bem simples é você mencionar alguém, igual como eu comecei esse podcast, dando parabéns pro Bruno, pra Malu, pelos sócios. A partir do momento que eu uso essa técnica, pessoal, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu queria parabenizar o Bruno, que é o organizador desse evento. Uma salva de palmas pro Bruno. A plateia, de repente, começa a aplaudir o Bruno. Automaticamente você tirou o piano pesado das suas costas, transferiu pro Bruno, transferiu a atenção, já dá algum O Bruno alívio. suando nesse momento, né? Com o holofote nele. Ou seja, isso é uma técnica de 200 técnicas que existem, né? Então, eu acho que você não negando o palco e usando técnicas e aprendendo técnicas, que existe 4 estágios do aprendizado, né? O primeiro é a incompetência inconsciente. Eu não sei que eu não sei. Eu nunca vi, nunca ninguém me falou, eu não sei que existe. Aí eu aprendi, agora eu vi que tem uma técnica que o Giovanni me ensinou no podcast de storytelling, ou de analogia. Agora eu sei. É uma incompetência consciente. Eu sei que a técnica existe, mas eu nunca fiz, eu preciso aprender. Eu começo a praticar, eu vou pro terceiro, que é a competência consciente. Agora eu vou no podcast do sócio, eu vou usar aquela técnica, mas eu preciso pensar para usar. Aí depois de tanto treinar, de tanto não negar palco, você vai pro quarto estágio, que é igual quando você tirou carta de motorista, que você pensava... Hoje ninguém muda mais de marcha, né? Porque tá tudo automático. Mas quando você tirou carta, que nós que somos mais velhos, né? A gente mudava de marcha e pensava pra mudar. Mas quando tira, não é o carro... então, naquela época a gente era assim, a gente tinha que pensar pra mudar de marcha. Mas depois fica agora automático. tira com carro Eu acho que deve ser automático. Quando eu fiz o exame, acho que foi em 2019, era o de trocar marcha. Era manual ainda. Mas 2019, não sei agora. eu fiz faz 6 anos, né? Eu fiz em 2017. Vou perguntar pro 2007. Estamos velhos. Nossa, hein? mas se tá todo mundo automático, aqui tá da bem casa dos melhor, 30. hein? Não, automático é muito fácil, gente. Parece um videogame. Mas a competência inconsciente é isso. Eu não preciso mais pensar para fazer. Eu aprendi as 80 técnicas, eu treinei com o Giovanni, eu fui no palco da Vox Chuyu, não neguei palco e agora as técnicas de modulação de voz, de analogia, storytelling, é uma competência inconsciente. Eu uso sem ter que pensar. Muito bom isso, porque até no jiu-jitsu dá pra usar esses mesmos 4 estágios, né? Hoje eu aprendi uma chave de pé. É mesmo? E aí, quando eu fui aplicar, não saiu bom na hora do treino, né? E aí o meu professor Júlio falou que você tava no caminho certo, mas você parou e pensou. Eu pensei, porque eu sou faixa branca, eu sou tipo um carro 1.0, entendeu? Tem que pensar antes de... E aí um cara que já tem mais tempo de vivência, pega na hora, assim, automático. Ele Nem não pensa pensa pra fazer, entendeu? Porque é isso, é prática, prática, prática. Mas sobre isso, por exemplo, de imaginar a plateia nua. Isso viralizou por quê? Tem sentido ou não, cara? Olha, eu pessoalmente isso, né, eu mas... não consigo achar uma estratégia meio plausível. Eu nunca poderia fiz até fazer também. o argumento contrário, te deixa mais nervoso, É. porque você vai ver uma situação completamente estranha ali. Isso aparece em filme, sabe? Quando Não. você vai falar com o É público, mito, imagina né, nua. Giovanni? É mito, então. Olha, pode ser que funcione pra alguém. Eu não sei, igual a Power Pose. A pose do eu gosto Super-Homem, dessa. a pose da Mulher Maravilha, tem controvérsias. Tá? A Amy Cuddy fez o TED mais visto da história da humanidade falando da Power Pose. Aí um monte de gente foi lá refutar o estudo dela. Falou, olha, replicamos aqui de colocar todo mundo fazer a pose e não geramos esse efeito de confiança, não percebemos nada. Muita gente fala, eu faço e funciona. Então assim... Eu gosto de placebo. fazer. É placebo. Pode ser. No fundo é igual... Eu jogo tênis, né? Você tem várias maneiras... Você pega o estilo de jogo do Nadal... É totalmente diferente do estilo de jogo do Djoko.
né? E no final, o que vale é ganhar o jogo, né? O Jorge Paulo Lema sempre diz que ele tinha um treinador, um chileno, que falava pra ele, ó, joga pra ganhar, não joga pra plateia. Eu fui jogar tênis com ele outro dia, ele joga o tênis clássico, eu tenho 34 anos. Ele quase foi profissional. É, eu tenho 34 anos, ele tem 87. Eu perdi pra ele. E ele jogando tênis clássico. E eu botando efeito na bolinha ali, eu perdi. Ou seja, tem técnicas que existem de fato, tem técnicas que não existem, mas uma mentira contada 3 vezes ela vira verdade e que pode ajudar as pessoas. Então, né? Agora, vamos dar 2 técnicas que funcionam. Boa. Então, essa aqui é comprovada. Como que você faz pra perder o medo de falar em público? Porque tem gente que fala assim, Giovanni, entendido não negar palco, mas é que eu sou muito nervoso, eu acho que eu vou morrer antes. Os primeiros palcos ele vai ter medo ainda, né? Muito, né? Mas tem 2 formas simples de você hackear o cérebro humano. A primeira forma é... Desculpa, gostei de hackear o cérebro humano. Olha que síntese maravilhosa, hein? Olha só, essa copy conversa. Essa eu vou copiar, tá? Plágio. Fica à vontade, eu copiei de outra pessoa. O que acontece? Lembra que eu falei do cérebro primitivo e do racional? Sim. Olha que louco. Quando eu falei que o cérebro primitivo só pensa em termos de presente e o racional passado, presente e futuro, tem outra coisa também. O cérebro primitivo ele não sabe a diferença entre o real e o imaginado. Por isso que a gente acorda de um sonho e a gente teve um pesadelo e a gente tá suando, coração acelerado. Mas era na tua cabeça, por que você tá se sentindo assim? Porque Sou eu que acordo todo dia imaginando que Maria Tereza tá embaixo de mim, no meu peito. E aí eu nunca sei onde ela tá. E aí eu acordo assim, desesperada. Então, o cérebro primitivo, pra ele, tá acontecendo na realidade. Já que o cérebro tem esse poder, que tal a gente começar a usar uma técnica chamada visualização positiva, que é o seguinte: vou participar de um podcast, de uma entrevista, vou fazer uma live, vou participar de uma entrevista de emprego, um processo seletivo. Que tal eu ficar introspectivo por um instante e imaginar? Atletas olímpicos fazem isso. César Cielo tá lá no Poder do Hábito. Eles tocam a fita, eles tocam aquela prova olímpica na mente deles. E estudos mostraram que o cérebro emite as mesmas ondas, as mesmas frequências quando tá fazendo, que tá imaginando. E aí, beleza. Você imagina você fazendo aquela atividade e tudo dando muito certo. Caramba, você falou com eloquência, super confiante e tudo mais. Que bacana. Para o seu cérebro primitivo, parabéns. Isso acabou de acontecer. Quando você for fazer na vida real, tudo que acontece foi criado 2 vezes, uma vez na cabeça de alguém, outra vez na vida real. O seu cérebro primitivo vai falar, cara, eu já fiz isso. Eu vou fazer de novo aquilo que eu já fiz. Então ele vai estar mais acostumado, menos reação automática de luta ou fuga. Então visualização positiva é uma técnica maravilhosa que eu uso sempre. E a segunda técnica é mais louca. Se a primeira não fosse louco bastante, né? Mas vamos para essa aqui que é meio doida. Essa aqui é do meu mentor Dale Carnegie, que eu não conheci. Mas vamos lá. O Dale Carnegie, ele falava uma coisa genial. Todo mundo tem um pouquinho de ator dentro de si. Então, se vocês estão brincando com a filha de vocês, daqui a pouco, imagina que ela está um pouco mais crescida, vamos brincar de faz de conta. Agora, a Malu é uma fada e o Bruno é um destemido guerreiro. Você consegue entrar no personagem. Então, todo mundo tem um pouquinho de ator dentro de si. Agora, olha essa sacada. O Dale Carnegie falava, quando você for falar em público e você sentir que você está muito tímido, finja que você é um ator ou atriz profissional. Você vai receber um contrato de $1 milhão da Globo. O seu único, sua única função é fazer bem esse papel. E o papel que você recebeu é de uma pessoa extremamente confiante e comunicativa. Aí você busca seu cérebro e pensa assim, como que uma pessoa confiante e comunicativa fala? Ela tem o peito aberto, postura ereta, olha nos olhos, faz gestos, caminha pela plateia. É assim, né? Agora vai lá e desempenha esse papel. Giovanni, essa dica não é meio idiota, assim? Aquele negócio do finge até se tornar? Mas sabe qual que é? Agora eu vou explodir a cabeça de vocês. Tem uma explicação neurocientífica. Quando você finge que é um personagem, não é você que tá fazendo aquilo, você burla alguns bloqueios mentais que você tem. Eu sou tímido, eu sou travado, mas não sou eu. É só um personagem, é só uma brincadeira, tá tudo bem. Então você burla alguns bloqueios e acontece um segundo efeito. Quando você está lá falando e fazendo coisas diferentes, você está adquirindo um novo repertório cognitivo comportamental, seu cérebro literalmente está fazendo novas conexões sinápticas. Então, seu cérebro está se transformando enquanto está fazendo aquilo. Então, não só você está desenvolvendo um novo repertório que vai poder fazer parte da sua vida, como ainda por cima, você vai ver os benefícios. Porque você vai falar... E daí você vai perceber, caraca, eu falei, as pessoas gostaram, e eu recebi convites, e eu me dei bem, então eu vou continuar fazendo. Então a técnica do alter ego. Essa técnica do alter ego, Beyoncé usa.
A Beyoncé já falou em entrevista. Eu tenho um alter ego chamado Sasha Fierce, que eu acesso quando eu quero fazer uma energia um pouco mais sensual e poderosa no palco, que não sou eu normalmente, eu acesso o alter ego da Sasha Fierce. Então tenha um alter ego. Fantástico. Bem Sabe quem faz isso também? Zezé de Camargo. Zezé de Camargo, convivi muito com ele. Eu tive até um projeto com ele. Ele fala, durante o dia eu sou o Midosmar, a hora que eu tô no palco eu sou o Zezé de Camargo. E aí muda completamente, cara. Você com ele na casa dele, e ele lá de boné, conversando, assim. É o Midosmar. A hora que ele sobe no palco, é aquela potência. É um artista, né? Ah, Interessante a técnica de pensar positivo, porque os estoicos têm uma técnica que é o contrário. Eles Pensar chamam negativo. de premeditatio malorum, que é você premeditar o mal. Eu sou boa nisso. Mas naquela ideia que você falou, cara, vou morrer se eu falar em público. Falou em público e não morreu. Então, por exemplo, eles falam, pense no pior que pode acontecer. uau. E aí, quando eu saí do exército pra gente empreender, eu usei exatamente isso, né? O que pode acontecer de pior? Cara, você pode ficar doente, não tem mais o plano de saúde do exército, tá? Então vou fazer um plano de saúde aqui à parte. Você pode morrer e a Malu ficar sem você lá. E se eu era militar, ela teria uma pensão, né? Até uma certa fase da vida. Até os 40, se não me engano, hoje. E sem isso, ela não vai ter pensão. Eu falei, então faça um seguro de vida, além do dinheiro que a gente já tinha investido. Eu pensei, tá, e se o digital não der certo? Bom, tem um dinheiro investido, tá, mas se o dinheiro acabou? Cara, eu sou inteligente, eu sou jovem, eu trabalho com outra coisa. Então, depois que você começa a pensar assim, né, você vê que o que de pior pode acontecer, às vezes não é tão ruim o suficiente a ponto de desanimar a pessoa. Que é exatamente isso, tá? Vou subir num palco, talvez eu fale mal, tá? O que vai acontecer de ruim ali? Nada. 150 pessoas, 200 pessoas, quem tá na plateia, às vezes são 50 pessoas, vão olhar e falar, não foi tão legal. E acabou. É só isso. Vou gravar um vídeo na internet, não vai ser bom. O que vai acontecer? Ninguém vai nem ver. Nem viu. O bom do fracasso na internet é que ninguém assiste, né? É o que você falou, você quer fazer live pra 3 mil, primeiro você faz pra 0. E aí com o tempo você vai se acostumando. Você tanto lembra da ao primeira positivo live quanto que ao você negativo. fez? Ah, lembro. Devia ter, sei lá, umas 30 pessoas. Eu lembro. Pô, começou bem, hein? 30 pessoas no começo. É porque eu já tinha Malu me audiência na ajudou, época. né? Aí eu Olha. passei audiência pra ele. E vocês não acreditam que existe um problema até no sistema educacional hoje, que a pessoa precisa tirar uma nota boa para passar de ano, portanto, os fracassos e os erros podem ser fiéis de julgamento? Então, um exemplo, vocês são empreendedores, todo mundo que está aqui nessa mesa é empreendedor. Como é que você empreende? Errando, consertando, melhorando e deixando no estado da arte. O ensino é diferente. Você precisa estudar e tirar uma boa nota naquela prova para passar. Acho que a valorização do erro, ela está realmente no caminho da vitória de um palco, de um grande orador, de um grande influenciador digital, de um grande empreendedor. É saber que eu mesmo, acho que eu nunca fui o aluno mais inteligente da sala, nunca fui o mais bonito, nunca fui o mais esperto, mas eu sempre era o primeiro a levantar quando eu era derrubado. Eu acredito que se tiver um pouco... Você vê que nos Estados Unidos é assim, né? Toda a faculdade lá é acompanhada por um esporte, né? Eu acredito que o esporte ensina muito, tanto para comunicação e para oratória, quanto para a vida, sabe? No esporte é muito difícil ser o primeiro, né, cara? Exatamente. E a distância do primeiro pro segundo é gigantesca em termos de contratos, ainda que não seja quase nada em termos de tempo. Você pega um nadador que é recordista e pegou o primeiro lugar e o segundo, às vezes é 0, alguma coisa. Só que um leva todo o prêmio e o outro às vezes não é nem lembrado. Mas o que você falou da educação, eu tenho o mesmo diagnóstico, mas ao contrário, cara. Porque aqui no Brasil a gente tem aquela aprovação automática em várias escolas. Então o cara erra e não é obrigado a corrigir o erro. Tem isso também. E ele não melhora, entendeu? Então, uma coisa muito boa é quando você vai e erra e você consegue depois melhorar, Exatamente. tendo esse feedback, né? Porque ninguém nasce fazendo a coisa bem feita, né? Você começa amador para depois virar um profissional, ter as 10 mil horas de prática lá que o Malcolm Gladwell coloca no Outliers. Mas voltando agora realmente pro tema da oratória... Só antes disso, só pegar um pequeno gancho. Diga aí. Você falou, pô, não fui o melhor aluno da turma. Me formei em Direito como melhor aluno da turma. Então, eu joguei esse jogo. Espetacular. Porque eu ouvi falar, né? Olha, se você estudar muito, você vai ser alguém na vida. Eu falei, então é pra estudar? Então eu vou estudar. Estudei que nem maluco, acordava 2 da manhã pra estudar pras provas. E ganhei uma medalha. Então, terminei lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Bum, tá aqui uma medalha, porque você tem muita nota. Ganhava R$1.000 por mês. Uau.
E como estagiário, aí quando eu me formei, o escritório de advocacia que eu estagiava chegou para mim e falou: agora você é advogado, você merece um aumento. Comecei a receber R$1.500. Qual ano disso, Giovanni? 2020. A gente é obrigado a perguntar o ano, porque R$1.094 é uma coisa. Exatamente. 2020, R$1.000 é bem pouco. É pouco. Então, foi aí que eu tive uma grande epifania. E isso é legal para quem tá ouvindo a gente, que tá seguindo o caminho do ensino tradicional, e tá tudo certo, é importante. Só que faculdade está cada vez mais longe de ser não só uma garantia de sucesso financeiro, mas até mesmo um fator de probabilidade. Total. Na verdade, o que vai te dar dinheiro são outras coisas. E o pessoal que faz faculdade, eu me incluía nisso, confunde as coisas. Acho que a faculdade vai dar dinheiro. Não vai dar. A faculdade vai te dar um conhecimento que, se você souber aplicar do jeito certo, com as habilidades certas, você pode ter dinheiro. E aí eu me formei, melhor aluno da turma, R$1.500. Aí eu falei, cara, isso aqui não tá certo. O Napoleon Hill, lá no Mais Esperto que o Diabo, ele fala um negócio muito interessante. Ele conversando, né, supostamente, com o diabo lá, que se o diabo quisesse dominar as mentes das crianças, o que ele faria? Bom, eu simplesmente pegaria nas escolas e eu daria mas tantas informações específicas e descoladas de aplicação prática e obrigaria elas a decorar, que elas iam gastar todo o tempo e energia mental delas decorando isso, grandes blocos de informação, sem aplicabilidade, iam perder qualquer sentido de ambição, iam sair desse sistema focados em sobrevivência. E eu sinto que é muito isso que a gente tem. Não exercitamos o pensamento crítico. Na educação normal, a gente tem professor falando, os alunos calados, não temos debate, não temos discussão, não temos soft skills, que é justamente o que vai fazer você ter sucesso. É um gargalo, né? E eu falo isso não como hater de universidade, não é uma pessoa que, tipo assim, mas ele fala isso porque ele não... Gente, eu fui melhor na turma. Eu joguei esse jogo, então acredita em mim quando eu falo, não dá dinheiro. E isso é pra você não fazer faculdade? Não, eu estou falando, é faculdade mais aprender oratória, vendas, networking, mentalidade, digital, que é uma grande ferramenta de transferência de riqueza que a gente tem na atualidade. Cara, aproveitando esse gancho da oratória, né? Ela claramente mudou sua vida. Você trabalha com isso hoje. Eu queria saber sobre situações que ambos passaram, onde a oratória ela foi fundamental. Por exemplo, você citou, Luiz, que você chegou a ter uma dívida de 7 milhões. Credores cobrando, e você recebeu aporte já do Jorge Paulo Lemann, empresa também. Você não conseguiu isso só sorrindo para ele. Você teve que convencer ele quanto a isso. Quiser falar um pouco sobre isso? A oratória na minha vida, ela foi como uma chama, assim, ela fez a diferença em 2 momentos. O primeiro momento para ter mobilidade social. Eu descobri que eu iria ter mobilidade social se eu empreendesse. Então, com 17 anos, me emancipei e montei uma farmácia. Aonde a oratória fez a diferença? Eu batia de porta em porta no distrito industrial lá de Cravinhos, no interior de São Paulo, para convencer o RH da empresa a colocar minha farmácia lá dentro, e ao invés de trazer um cliente para a farmácia, trazia 15, 20 por empresa de uma vez. Você dava um desconto para a empresa. Exatamente. E para isso, qual que era a ferramenta? Farmácia é tudo igual, medicamento é tudo igual, eu tinha que me comunicar bem. Então era uma venda in company no ramo de drogarias. Depois disso, eu montei o primeiro curso de oratória em 2015. Eu percebi que, ao tomar um café, e eu convidei a primeira pessoa, meu primeiro lead foi um advogado que se comunicava super bem, que falava super bem, e eu fui para testar o meu pitch. Eu falei, cara, esse cara não vai comprar curso de oratória comigo, porque ele fala super bem. E eu comecei a explicar para ele, storytelling, analogia, apresentação do estado da arte. No final da reunião, ele falou, nossa, eu sempre quis fazer um curso de oratória para aprender essas técnicas. Quanto que é? Naquela época não tinha Pix. Eu falei, R$3.500. Tá bom, vou fazer uma TED à vista. Naquele momento eu falei, nossa, eu vou passar o dia tomando café. Porque com uma margem de 40%, a margem de educação é grande, né? Então eu tava montando a escola, tava vendendo o curso antes da padaria, eu falo, né? Tava vendendo pão antes da padaria estar pronta. Então eu tava ali vendendo curso de oratória. Eu falei, nossa, quer dizer que se eu tomar 5 cafés e fazer 5 apresentações bem feitas, 2 vão comprar, eu vou passar o dia tomando café. Então eu entendi o poder da oratória aliada ao comportamento probabilístico. A taxa de conversão. Aí eu criar probabilidade para vencer. Oratória mais matemática mudou sua vida. Mudou minha vida. Oratória, matemática, ciência mudou minha vida. Com os credores foi a mesma coisa. O que eu pensei na época? Eu falei, cara, deixa eu olhar as empresas que valem bilhão na bolsa. Eu vi que as empresas que valem bilhão na bolsa estavam devendo bilhão. Muitas alavancadas. Eu falei, para que eu vou ficar abalado com 7 milhões?
E aí eu lembrei de um filósofo, Pascal, que dizia que a melhor maneira de você vencer um problema é não ficar pensando nele. Então eu sentei com credor por credor, vendi o projeto de escalar a Vox to You, vendi o projeto, dei ações de garantia para muitos. Falei, me parcela o passivo em 4 anos que eu vou te pagar. Todos toparam que eu pagasse em 4 anos. E eu lembro até que eu tava jogando tênis com um oficial de justiça, que eu jogo até hoje, e na época eu tava com medo de ir pro judicial, né? Eu falei, cara, por quanto tempo você, como oficial de justiça, pode não me achar em casa, não me encontrar em casa? Ele falou, Luiz, acho que por 30 dias eu consigo não te encontrar. Depois eu vou ter que te encontrar, porque eu tava com medo de ir pro judicial. Mas mais uma vez, a oratória me salvou. Então a oratória me salvou para conquistar minha mobilidade social, ter independência financeira. Quando eu errei em negócios e fiquei devendo milhões, ela me ajudou a contar a história, que foi uma história que se cristalizou, onde os credores aceitaram receber em 4 anos e eu consegui pagar todo mundo em 3 anos e meio. Que bom. Mas não ficar pensando no problema. Mas, e de novo, usar a oratória para negociar, usar a oratória para liderar a equipe, você reunir com a equipe no momento de dificuldade, falar, estamos com um passivo gigantesco, temos uma pandemia começando, não vou demitir ninguém, vamos enfrentar isso juntos. Então, assim, a oratória libertou minha vida e por isso que a nossa missão é transformar o Brasil e o mundo através das palavras, porque ela faz você ter mobilidade social e ela salva vidas também. Perfeito. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje com o Luiz, porque eu acredito numa coisa que é semelhante atrai semelhante. Então, não existem coincidências, a gente tá aqui juntos ao motivo. Uma honra estar do lado de uma pessoa que luta de forma tão voraz essa luta da comunicação. Porque eu realmente acredito que o maior problema do mundo é comunicação. A gente tem pessoas com más ideias e uma boa comunicação, e pessoas com boas ideias e uma má comunicação. E as boas ideias não vencem o debate. Você falou de como o oratório mudou minha vida, é um bom ensejo. Vou dar de presente para vocês o meu livro, que vai ter uma conexão. Oba! Deixa eu dar de presente aqui. Passa esses 2 para Malu e pro Bruno, por favor. Gente, esse livro se chama Como Falar Bem e Ficar Rico. Por que ele tem esse nome? Porque eu não quero só que as pessoas falem bem. Eu quero que as pessoas falem bem e ganhem dinheiro com isso. Prosperem com a comunicação. Que foram as 2 jornadas que eu passei. A primeira jornada foi quando eu era um nerd antissocial. Tem gente aqui que já ouviu essa história, mas sempre tem público novo, só resumindo. Eu não falava bem, eu sou o professor de oratória, mas eu era tímido, travado, bloqueado. Eu não tinha amigos, eu não tinha namorado, nunca tinha beijado na boca, eu sofria bullying. Essa era a minha vida. Você tá rindo da minha desgraça? Isso com quantos anos? Em 2010, a gente tava falando 15 anos. 15 anos de idade. Então, 15 anos de idade, essa era a minha vida. E eu olhava as pessoas que eram mais sorridentes, extrovertidas. Cara, posso fazer só um gancho nisso? Porque outro dia eu recebi uma estatística num post do Instagram que eu achei muito interessante, na verdade aterradora, que falava que dos homens abaixo de 30 anos, somente 1/3 já tem namorado na vida. Uau. Abaixo de 30, 1/3 namorou? Exato. Daí eu falei, caramba, será que isso é o quê? É a pornografia? É falta de comunicação? Timidez, não é? Medo de receber um não da outra parte? Tem a competição agora, cara. Nos homens mais velhos, com mais dinheiro, competindo com jovens, tem esse fator também. Os homens com medo de chegar nas mulheres. Mas talvez seja timidez, foi o seu caso, né? Você era tímido. Muito. Mas assim, não era normal, gente. Eu não saía no intervalo da sala, todo mundo, imagina. Todo mundo saía no intervalo pro recreio, pra se divertir, flertar, fazer o que for. Eu ficava na sala jogando Game Boy, jogando Pokémon, porque eu era tão antissocial, era assim, esse nível. E eu via as pessoas que eram mais sorridentes, mais extrovertidas, e elas pareciam mais felizes. Eu falava, poxa, o que elas têm que eu não tenho? Eu não gosto da minha vida, elas gostam, eu quero mudar. Aí eu entrei no teatro. Por isso que eu sempre falo, olha, mães, pais, coloquem, pelo amor de Deus, as crianças de vocês no teatro da escola, que seja. Você vai ver o bem que vai fazer pra criança. E lá no teatro, eu perdi o medo de palco, eu fiquei mais leve, espontâneo, extrovertido, e minha vida mudou da água pro vinho. De repente eu tinha amigos, tinha uma namorada, eu era capitão do time de basquete, e aí eu fui picado por um bichinho da oratória, fiquei viciado em estudar oratória, e eu pensei assim, se eu estudei um pouquinho de comunicação e minha vida mudou tanto, imagina se eu continuar estudando. E aí foram 15 anos estudando comunicação oratória, fiz mais de 10 cursos como aluno, pagando para fazer, 6 anos de debate competitivo, 20 prêmios de debate de oratória 3 línguas, bicampeão, tudo aquilo que você já leu no começo. E se tem uma coisa que eu posso falar com absoluta certeza para todo mundo, é que comunicação, oratória, carisma e persuasão são habilidades treináveis. Só que eu era isso é uma coisa que as pessoas confundem. E, gente, eu era bicampeão brasileiro de oratória. Eu ainda era pobre.
Então não adianta falar bem. Eu era ótimo de palco. Lembra que você falou no começo, Bruno? Mas e a pessoa que é boa numa coisa e ruim de outra? Exato. Muitos oradores não são versáteis. Bons de palco, ruim de venda. Bom de venda, ruim de digital. Bom de digital, ruim de palco. E assim vai. Não seja um mágico de uma mágica só. Eu tinha oratória, mas faltava uma engrenagem para eu ter prosperidade. E aí eu comecei a entender, cara, mas é que eu não sei vender. Eu não sei a tal da persuasão. E quando eu desbloqueei essa roda, foi quando eu saí de ser um advogado frustrado, que ganhava pouco, para em 4 anos construir o maior canal de oratória da América Latina, 4 milhões de seguidores, faturar múltiplos milhões no digital. Uma honra enorme, você não sabe a honra que é poder estar aqui na mesa dos sócios pela 4ª vez. Então tudo isso veio não só com a oratória, mas era oratória, vendas, networking, mentalidade digital, que são aquelas engrenagens que eu falei. E esse livro, posso pegar o seu exemplo? Pode. Claro. E esse livro vem com essa proposta. Não é só falar bem, é prosperar com a comunicação. Aqui eu ensino os 3 Cs da comunicação: clareza, confiança e convencimento, que é um método que eu não gosto nem de falar que eu inventei, eu acho que eu descobri, porque ele é muito óbvio. Clareza, perder vícios de linguagem, melhorar a dicção, não ser prolixo, adaptar o vocabulário ao público, estruturar a fala. Confiança, perder o medo de falar em público, timidez, ansiedade, medo de julgamento, aprender a falar com segurança e convicção. E o 3º C, convencimento, linguagem corporal, storytelling, rapport, tudo isso num único livro. Então é uma proposta assim que eu desconheço uma igual e fica a indicação de leitura para todo mundo. Inclusive, pode pegar essa aqui, Luiz? Obrigado, que eu vou ler, viu? O último capítulo, ele é dedicado ao GAT, porque é uma coisa que me emocionou muito. O GAT, para quem não sabe, é a SWAT de São Paulo, a tropa de elite de São Paulo é o GAT. Eles que desarmam bomba, situação envolvendo refém, os caras têm sniper, é uma coisa muito louca. E aí, certo dia, tava eu de boa, em casa, e recebo um direct. Tudo bem, Giovanni, aqui é o capitão do GAT, head da unidade de negociação. A gente ama seu conteúdo, a gente, assim, assiste demais, lê todos os livros que você recomenda, e a gente queria que você desse um treinamento aqui pro GAT. Você topa? A gente lida com situações de propósito suicida, refém e tudo mais. Falei, como é que eu vou dizer não pra essa situação, né? Fui lá e fui no GAT. Dei o treinamento. 2 dias depois, recebo um WhatsApp. Giovanni, só vou falar pra você aqui que a gente aplicou as técnicas que você ensinou. Fomos numa situação lá no incidente no interior, uma ocorrência que eles chamam, no interior de São Paulo, envolvendo reféns. Todos os reféns foram salvos. Uau. Obrigado, oratória salva-vidas. Caramba. Legal. Então, o último capítulo do GAT, né, do livro, é dedicado ao GAT. Se chama Oratória Salva Vidas. E eu incentivo todo mundo. Pessoal, o poder do oratório é muito mais do que você pensa. Uma coisa é você ter vantagem em negociações de contratos e tudo mais. Oratório tem o poder de salvar vidas. Imagina uma pessoa que estava prestes a desistir da vida e você, por meio da comunicação, conseguiu trazer ela de volta. Esse é o poder do oratório. E eu fiquei muito feliz de encontrar o Giovanni aqui. Nós estávamos ali no bastidores e eu virei para ele e falei, cara, o que o Grupo Primo faz, com a XP faz, né, os sócios aqui, eles estão revolucionando o mercado financeiro. E nós, né, tanto o Vox Chuyu quanto o Professor, estamos revolucionando um mercado da oralidade que é essencial para a vida humana, né? Na própria Vox Chuyu, o aluno ficou tão impressionado com a metodologia que se entrelaça aqui até com a metodologia do Giovanni, né? Tem sinergia total, que ele falou, cara, meu filho precisa disso. Aí nós criamos lá, hoje das 250 escolas, tem umas 20 que já está operando esse produto. Kids e Teens para criança, porque o jovem está crescendo no celular, É verdade. não olha no olho, não tem musculatura emocional, tá ali no joguinho. Então olha o papel social que um Kids e Teens tem na vida da humanidade, assim, para você salvar a vida do teu filho. Que tá aí, seu filho tá aí, ó, no joguinho, e ele poderia estar treinando a comunicação, treinando a oratória. Então, como o Giovanni mencionou, é algo que deu origem à vida. Todo mundo aqui já foi vítima ou foi até um protagonista de algo. Eu tenho certeza que você que está aqui me ouvindo ouviu alguma coisa que você ficou se lamentando por grande parte da tua vida, às vezes até por anos. Ou ao contrário, você falou algo que você falou, poxa, cara, não devia ter falado isso. Ou seja, a palavra tem um poder, assim, gigantesco de construir e de mudar vidas. Então, eu tô muito feliz, viu, de estar aqui com você, porque nós estamos salvando a humanidade. E muito obrigado por vocês abrirem as portas pra gente falar sobre essa disciplina que é tão importante. E pra você ver como a gente tá alinhado. Ele falou, né, do poder da comunicação, inclusive com embasamento na Bíblia. Eu gosto muito de Harry Potter.
Inclusive, uma das técnicas que eu ensino é Expecto Patronum de oratória, umas coisas meio loucas. Lá no Harry Potter, o Dumbledore, no último livro, ele fala assim: na minha nada humilde opinião, as palavras são nossa inesgotável fonte de magia, capaz de curar ou destruir. E isso tá na Bíblia. E quando a gente para pensar, se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Deus criou tudo por meio da palavra, a nossa voz tem mais poder do que a gente imagina. Nossa, exatamente. Verdade. Espetacular. Bem interessante, pessoal. Bom, e aí pro cara que já tem essa noção de que oratória é mega importante, porque né? Inclusive para crianças, como você disse, porque na minha opinião a habilidade tem que ser aprendida desde cedo. Com certeza. Eu sempre faço a analogia de educação financeira com carteira de motorista, né? É melhor você tirar com 18 que com 30. A pessoa não me pergunta por quê? Pô, é óbvio, você tem 12 anos de opcionalidade para poder dirigir, não depender dos outros, né? Educação financeira é a mesma coisa. Oratório eu coloco nesse balaio também. Então o cara sabe que oratória é importante e ele começa a não negar palco. Mas quais são os principais erros de quem tá começando nesse mundo, assim? O que vocês veem que é muito comum do pessoal que já entendeu que tem que vencer a timidez, mas quando o cara vai no palco o discurso não fica tão atraente porque ele comete esses erros? Eu posso começar? Mano. Eu queria fazer uma provocação para quem acha que não precisa. Porque eu não me afasto da... Nós tivemos 100 mil alunos lá. Desses 100 mil alunos, eu tenho... E o Giovanni, eu tenho convicção também que na base dele ali de clientes é a mesma coisa. Tem gente que tem medo de falar em público, tem gente que tem receio, tem gente que sabe, que fala, nossa, eu preciso melhorar. Mas ontem mesmo eu dei uma palestra para uma base de alunos aqui em São Paulo. E eu sempre gosto de colocar o aluno no palco e falar o que a Vox Chuyu mudou na sua vida. Teve 10, 12 alunos que subiram lá e falaram, eu vim aqui, eu não tinha medo nenhum de falar em público, eu já acreditava que eu falava bem, mas eu vim aqui para melhorar, para entender técnicas que realmente pode transformar a minha vida. Então, eu vejo que a hora que você aprende a fazer analogia, já é um grande avanço. Mas depois tem analogia em cadeia, analogia com números, analogia reversa. É igual ter o jiu-jitsu, Bruno. Você não pode parar de treinar. É igual o meu jogo de tênis. Eu tô treinando saque faz 5, 6 anos. E daqui 20 anos eu vou continuar treinando saque. Então, eu queria encorajar toda essa audiência aqui. Tem pessoas que estão assistindo e identificaram que tem um problema que precisa ser resolvido. A oratória vai te atender, vai mudar a sua vida, vai transformar a sua vida para você estar aqui num podcast falando bem, com clareza, com convicção, vai mandar um áudio, vai gravar vídeo no YouTube, vai fazer uma live, vai conquistar a independência financeira igual o Giovanni conquistou falando bem, tendo audiência. Mas você que acredita que você fala bem, você também precisa de oratória. Porque as palavras e as técnicas... Eu tenho uma equipe de pesquisa e desenvolvimento que está há 10 anos... matando o meu próprio método de ensino, trazendo técnicas novas de oratória. Assim como o Giovanni é o professor também, ele estava comentando comigo nos bastidores que esse livro é inédito, é uma metodologia nova que ele está trazendo. Ou seja, o poder da oratória, você precisa se renovar o tempo todo. Então, seja você que tem medo de falar em público, que tem receio, e você que não tem problema nenhum, se você treinar técnicas... Pode ser com a Vox Chuyu, pode ser com o professor. Com os dois, que é mais recomendado. Com os dois, que é mais recomendado ainda. Ou até treinando com o seu chat GPT aí, buscando técnicas. Não parem de treinar a sua comunicação, porque ela é muito poderosa. Sobre erros, vou dar uma dica básica e uma avançada para pegar todo mundo que está aqui no podcast. Um erro básico, crasso, que eu vejo muita gente cometendo na hora de falar em público. Não colocar a audiência em primeiro lugar. Genial. O Dale Carnegie falava, você quer falar bem? Seja apaixonado, ame a sua audiência. Porque quando você se importa com a audiência, você vai querer ajudar ela. O Chris Anderson, que é o presidente atual do TED, escreveu um livro muito top, TED Talks, a forma do TED de falar em público. E aí ele fala assim, a palestra é uma doação. Tem gente que sobe no palco pra fazer autopromoção. É falar, eu sou foda, minha empresa é foda, os alunos que fazem o meu curso são fodas porque fazem o curso. E aí as pessoas se afastam. Aí ele fala, olha, imagina que a palestra é uma doação. Então tem ali 100 pessoas te ouvindo. Dê o seu melhor conteúdo. O que você tem de mais valioso para dar para aquelas pessoas, para mudar a vida delas. Pronto. Se você fizer isso, vai ser a melhor forma de vender, que é a venda indireta. Você ativou o gatilho mental da reciprocidade. Então, primeiro ponto. Agora, um erro que é um pouco mais avançado. Um erro que eu vejo muitas pessoas, inclusive que já têm muita experiência de palco, cometendo, é não entender
o efeito ascendente da persuasão, que é o estado da arte de neurociência aplicada à comunicação. O que é o efeito ascendente da persuasão? Primeiro atraia a atenção do cérebro primitivo e depois convence o cérebro racional. Eu expliquei um pouquinho dos dois cérebros no meio do podcast, não foi à toa. É porque ele serve para perder o medo, ele serve para visualização positiva e ele serve para efeito ascendente. Imagina uma pessoa que tem um conteúdo incrível, maravilhoso. Tecnicamente é perfeito. Igual aquela galera da consultoria que você disse que teve que parar no meio do projeto. O conteúdo é bom, só que não convertia, por quê? Porque só estava apelando para o neocórtex, para o cérebro racional. Sendo que quem controla o fluxo de atenção, que gasta glicose no cérebro, é um recurso escasso, é o cérebro primitivo. Então, o cérebro primitivo, ele analisa, por exemplo, um slide cheio de texto ou um discurso muito técnico e difícil, ele fala, olha, numa rápida análise, eu não consigo entender a importância disso para minha sobrevivência. Para eu decodificar essa informação, vai demandar muita energia e muita glicose. Eu não sei a importância disso, então quer saber de uma, também não vou prestar atenção para desfocar. É por isso que a gente desfoca em aula chata. Qual que é o grande segredo do universo para você convencer qualquer pessoa? Os melhores oradores do mundo fazem isso. Quem você quiser hoje no Brasil, que tem muita audiência, Nigro, Marçal, Flávio Augusto, quem você quiser, usa o efeito ascendente da persuasão. Primeiro atrai a atenção do cérebro primitivo. Por isso que o slide não tem que ser cheio de texto. Ele tem que ser límbico, imagens, com um design atrativo. É por isso que o começo do vídeo, o começo da palestra, não pode ser chato. Você tem que chamar atenção. Se a melhor parte do vídeo, do corte, do podcast está no fim, parabéns, ninguém vai ver. Pega a melhor parte, coloca no início. Assim, você chama atenção e o pessoal vê. Então, o efeito ascendente da persuasão é o que diferencia os comunicadores bons dos excelentes. Muito bom. E usar isso na vida, né? Você usa oratória numa reunião com uma pessoa. O Giovanni citou Dale Carnegie. Ele dizia no livro lá de 1930, demonstre um interesse sincero e genuíno pelo outro. Chame a pessoa pelo nome, pois o som mais doce que existe para uma pessoa é o nome dela. Então você treina isso aí, ó, num café da manhã com a esposa, numa reunião com uma pessoa, né? A arte de criar rapport. Rapport é palavra de origem francesa que significa relação. Como que eu faço para ser aceito pela energia da outra pessoa? Então você treina a oratória no 1 a 1 também, não é só no palco, não é só na câmera. Então é muito importante desligar o piloto automático e pensar nisso todos os dias, porque aí você vira uma potência na comunicação e realiza sonhos, sempre sendo intencional. Posso abrir só um segredinho? Diga. Você falou de rapport. Eu sou tão viciado. Inclusive, tem um episódio só do Como Fazer Amigos. Professor Rock, foi incrível. Olha só o meu plano de fundo do celular. Peraí. Fala aqui pro pessoal aqui que tem. Uau! Ah lá. Não sei se você consegue mostrar pro pessoal. Técnica de rapport. Tem 10 técnicas de rapport para se conectar. Então, sorrir, olhar no olho e tudo mais. Por quê? Porque eu ensino a galera a usar um plano de fundo para sempre que você estiver no Uber, esperando o elevador, qualquer coisa, você dá uma rápida lida e aplica. Isso é um baita exercício. E vocês vão ter acesso também, porque dentro do livro eu ensino essas 10 técnicas e tem uma palavra-chave que só quem lê o livro sabe, que envia no meu Insta e recebe esse plano de fundo para usar no celular. Genial. De 3 cores diferentes. Tem preto, tem branco, tem rosa. Então, isso aí também para dica extra, pessoal. Espetacular. Muito bom. Genial. Muito E aí, pensando no cara que ele tá pegando os frameworks, a técnica, mas a dicção dele é ruim. Como é que ele pode melhorar a dicção? Existe algum exercício que ele pode fazer? Eu gosto sempre de citar o caso do Demóstenes, o orador ateniense, que ele era gago. Ele praticava oratória, né, colocando pedras na boca, faca entre os dentes, coisas meio perigosas. Existe algo mais sutil hoje em dia? E, por exemplo, talvez isso não seja nem necessário. Vocês podem dar alguma dica para a audiência? Tem exercício de dicção, mas o Giovanni é mais pedagógico do que eu, né? Mas, na verdade, eu quero fazer um que eu sei que você gosta. O lavrador é livre na palavra e na lavra, mas não pode ler o livro que o livreiro vai vender. O desinquivo encavacador das caravelarias, desinquivo encavacaria as cavidades que deveriam ser desinquivo encavacadas. O capenga cangaceiro capengava na capoeira do cangaço. É engraçado quando o que acontece quando dois professores de oratória se juntam? Começa uma língua diferente. O guloso e o guri gulosava gulodices enquanto a gurizava gritava. Então, são exercícios para ser treinados, né? Inclusive, olha só que interessante. Eu sou incapaz, eu acho. São trava-línguas, isso? Isso é uma boa maneira de treinar dicção. Ou seja, tem que treinar. Então, assim, eu dei exemplo de alguns que estão na nossa metodologia, o Giovanni dando exemplo de alguns que estão na dele. Tô pegando só o livro. Mas, ó, e precisa treinar, sabe por quê? Porque, ó, é tão difícil.
Porque a hora que o Giovanni fazer aqui e eu tentar repetir o dele, mesmo com a nossa experiência, a gente vai travar. Sim. Tem que treinar. A gente vai travar. Outro dia eu tava no podcast do Ceará, Afirma. Afirma o podcast. Nós ficamos fazendo ao vivo. Eu, ele e o Otaviano Costa, que é o nosso sócio. Cara, a gente começou... Ele fazia o dele, eu fazia o meu, a gente travava. E 3 comunicadores ali, né? Os 2 muito mais comunicadores do que eu, né? O Ceará e o Otaviano Costa, né? Mas se o Giovanni começar a fazer comigo, vocês vão ver que eu e ele vai fazer um travar com o outro. Ou seja, por isso que tem que treinar técnicas de trava-língua. E tem outras técnicas que o Giovanni pode... Inclusive, eu peguei seu livro aqui de novo como exemplo. Que a sua pergunta que você fez é top 1 pergunta que eu recebo. Quando eu abro uma caixinha de pergunta, cada 10 perguntas, 11 são como melhorar a dicção. E aí eu coloquei um capítulo no livro dedicado a isso. 4.5 passos infalíveis para uma dicção perfeita. Giovanni, por que é 4.5 e não 5? Você vai descobrir depois que você lê. Aí, a técnica 1, claro, a técnica da caneta, a gente ensinei várias vezes aqui no podcast, mas a técnica 4... repita trava-línguas. Exatamente. Aí tá aqui um trava-língua básico, um intermediário e um avançado. Aquele que eu falei, o avançado, vocês vão aprender a fazer. Fala o básico pra gente. Mas vamos lá, eu quero testar o básico com vocês. Os 2 são cariocas? Ou são... Então vou pegar um bom. Frio, mas eu morei no Rio. Vou pegar um bom pros cariocas. Casa suja, chão sujo. Isso parece fácil. Casa suja, chão sujo. E Deu você, uma trabalho. Deslizou aí. Casa suja, chão sujo. Agora o truque é... Você tem que Vai ter fazer que falar 3 vezes rápido, Casa rápido. suja, 3 vezes chão. rápido. Já cagou, já. Casa suja, chão sujo. Consegui pela Sujo. primeira vez um corte do Bruno Perini tendo Casa um deslize de suja. oratória. Eu vou Casa usar aqui suja. criativo. Cadê? Fica Chão difícil rápido, né, sujo. cara? Chão sujo, chão sujo. Só falar o chão É que sujo. o sujo sai chujo. Casa suja, Tem um chão outro, quer testar? sujo. Bagre branco, branco, bagre. Bagre, branco, bagre. Agora rápido vai ser muito difícil mesmo. Bagre branco, branco bagre. É isso? É. Bagre, branco, bragre. Ó, Bragre. bragre, viu? Trava-língua é difícil, cara. É E difícil. não, e esse é o básico. Não, e dá pra gente ir complicando. Se eu falar pra você, vai agora, o capega cangaceiro, capega vai capega do cangaço. Nem Você- chance, cara. Mas daí tem uns truques pra você masterizar trava-línguas que estão aqui no livro, depois você vê. Mas vamos lá, técnicas simples de melhorar a dicção, além dessas que a gente já falou. Lê em voz alta. Simplesmente lê em voz alta, articulando bastante as palavras. Então, só pegar aqui de exemplo. Então, vou abrir uma página aleatória aqui. Você conhece alguma pessoa que fala muito e não diz nada? Que dá o maior rodeio do mundo para falar algo simples? Perceba que quando você lê pronunciando, articulando bastante, isso vai movimentando essa musculatura e vai melhorar a sua dicção. E tem um outro problema também que é grave. Outro dia eu tava dando uma palestra numa faculdade. Tinha um aluno que ele ficava... E tinha uma professora dando a palestra antes que eu. Aí o aluno fazia 1 risquinho, 2 risquinhos, 3 risquinhos, 4. E dava risada assim, e se remexia. Aí a hora que era a minha vez de subir no palco, ele falou... Eu falei, oi, você que é da oratória? Eu falei, sou. Olha o jeito do menino, né? Tô de olho em você, porque ela falou 20 nés ali, viu? Ah, ele tava contando. Os vícios de linguagem da A professora. gente falou de vício de linguagem da outra vez. A gente tem alguns. E a melhor maneira de vencer vícios de linguagem é você fazer pausas. A pausas deixa sua fala mais coloquial, mais impactante. E você vence os vícios de linguagem. É você se filmar, assistir o Luiz no podcast aqui. Você se assistindo, você melhora. Então, tem várias, né? Trava-línguas, você ganhar de vícios de linguagem. Tem muitos problemas que às vezes a gente nem percebe que tem. E o vício não é um crime. Exatamente. A gente mesmo já fez vários aqui. Colocar um né... Às vezes, cara, eu vou falar... Às vezes eu coloco de propósito. Um né só pra dar uma Exato. quebrada. Não é um crime. O problema é que tem gente que repetição, exagera. Exagera, Né? Eu falava 17 es em 2 minutos. Eu falava assim... meu nome é Giovanni. Hoje... a gente vai falar. E parece caricato, mas eu vejo hoje pessoas fazendo isso. A cada 5 palavras, 4 são essa. Que loucura é essa? O carioca tem o porra. Ele começa assim mesmo. Ele fala assim, porra, e aí, tudo bom? Aconteceu outra coisa? Porra. Cara, o tempo todo. É o tempo todo. É verdade. Fala É muito. verdade. E o palavrão É uma lá tem outro vírgula. significado, né? O palavrão não é xingamento, né? Não, é uma só o vírgula, né dele, é uma entendeu? expressão. Só que ele usa pra começar e pra finalizar a frase. Entendeu? É verdade. Então, tudo isso está dentro da clareza.
Você perder vícios de linguagem, melhorar a dicção, não ser prolixo, que é outro problema que a galera tem. O que é o prolixo? É aquilo que eu falei do fala muito e não fala nada. Gente, todo mundo, ninguém Cheirador aguenta de essa pessoa. lero-lero. A gente fica impaciente, a gente fica procurando formas de sair daquela conversa, a gente não entende o ponto. O que você quer dizer? Vai direto ao ponto. Ela se perde em histórias, em detalhes irrelevantes. Pior coisa que você pode fazer é ser prolixo. Você vai ser muito chato, você vai perder a atenção das pessoas. E sabe o que é o pior? A gente falou do sistema de ensino. O ensino ensina a ser prolixo. Porque a gente vai lá na escola, me entrega um trabalho com no mínimo 10 páginas. Aí lá vai a gente aprender a encher linguiça. Caraca, 10 páginas. Hoje tem o ChatGPT, né? Na época não tinha. Não vou mais aprender isso, não. Agora o ChatGPT resolveu a prolixidade do E a mundo. professora também não vai corrigir, vai botar no GPT. O Bom, GPT tá vai achar uma todo- coisa tá meio tudo louca. certo. Caramba, eu fiz isso, eu tô corrigindo agora. O que tá Modulação acontecendo? de voz também, ó. Quem cantar uma pessoa diminui o tom, quer chamar pra ação, aumenta o tom. Treinar modulação de voz é fundamental. Então, assim, é um pacote, né? Por isso que oratória é por toda a vida, cara. Muito bom. E existe algum mito, na opinião de vocês, que deveria morrer sobre oratória? Algo que vocês ouvem recorrentemente, mas que não tem sentido? Bom, eu penso em dois. Quando penso em mito, tem dois grandes. O primeiro é um que as pessoas não conhecem, se chama o mito de Mehrabian. O que é o mito de Mehrabian? Na década de 60, foi feita uma pesquisa na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, por um pesquisador chamado Albert Mehrabian. E essa pesquisa acabou ficando famosa no mundo da comunicação, mas ela foi um pouco deturpada. Ele falava assim, 53% da sua comunicação, 57% da sua comunicação é expressão corporal. 38% é tom de voz e 7% é conteúdo. Resumindo, 93% é como você fala e 7% que você fala. Só que daí o pessoal exagerou e falou, quer dizer que eu posso falar qualquer coisa. Desde que eu fale bonito, eu convenço. E daí eu te pergunto, tenta explicar essas porcentagens sem usar palavras. Como que você vai falar que palavra é só 7%? Não faz sentido lógico. Mas é porque, na verdade, nunca foi isso que o Albert Mehrabian quis dizer. Ele quis falar o seguinte, se eu chego aqui e falo, nossa, estou muito feliz de estar aqui hoje. Perceba que o conteúdo que saiu da minha boca é estou muito feliz de estar aqui hoje, mas o tom de voz e a linguagem corporal indicam o contrário. E você acredita mais nisso. Quando se fala de sentimentos, e esse é o mito do Mehrabian, realmente 93% é como você fala. Resumindo, a real interpretação desse estudo é tão importante como o que você fala é como você fala. Então dê atenção para os dois, não descarte nenhum nem outro. Tem um outro mito, que esse quando eu fiz muitos cursos de oratória lá atrás, eu ouvia muito. Mão no bolso é um crime. É um crime de comunicação. Você colocou a mão no bolso, é um atestado de que você não sabe nada sobre oratória, que você colocou a mão no bolso. Eu olhava assim, mas quando eu vou assistir Suits, tá lá o Harvey Specter no tribunal, eloquente pra caramba, uma mão casualmente no bolso. Eu escuto quem? Esse cara é o Harvey Specter. E aí eu fui, pra dar uma desmistificada aqui um pouquinho, o grande problema não é a mão no bolso. É que a mão no bolso tem duas questões. Primeiro, que impede a gesticulação. Gesticulação é um grande ponto do canal de acesso visual. Então, quando eu falo 3 e você ouve 3 e eu mostro 3, essa informação chega de duas formas na sua cabeça. Você aprende mais. Então, dificulta um pouquinho a gesticulação. A segunda coisa é que pode ser sintoma de nervosismo. Então, você mete as duas mãos no bolso e ainda mais quando outros sinais sutis de linguagem corporal estão presentes, parece que você está se encolhendo, parece que você tem medo de falar, por isso você está se escondendo. Só que, quando você tem todos os outros sinais mostrando confiança, cara, postura, contato visual, você está falando com confiança extrema. Aí você coloca casualmente uma mão no bolso, às vezes mostra que você está tão à vontade, que você está se sentindo em casa, você não está nem tão preocupado, mostra um ar despojado. Então, qual que é a grande sacada aqui? Esqueça a regrinha de oratória. Não existe regra de oratória. Existem princípios, mas mesmo aquilo que em uma situação pode parecer extremamente criminoso, em outra situação pode ser o que vai fazer o convencimento. Então não tem regra, tudo depende do contexto. Os mitos que o Giovanni trouxe são pertinentes. Eu vou trazer um mais complexo e tentar simplificar da melhor forma possível, que é o mito da grande referência em oratória. Eu acho isso um erro tremendo, porque qual é o mito? Qual é a grande referência em oratória? É o Silvio Santos? Sim, ele é uma grande referência. Mas isso daí pode atrapalhar as pessoas. A grande referência em oratória é o Giovanni, é o Luiz. Olha que interessante. Bruno e Malu.
vocês são referência em comunicação e oratória. Mas o estilo de vocês é completamente diferente de um dos sócios de vocês, que é o Thiago Nigro. Sim. E são grandes comunicadores e usam a principal ferramenta de vocês é a oratória. Sim. Mas de estilos diferentes. Isso aí acaba virando um mito, né, Giovanni? Porque às vezes o cara olha o Giovanni no Instagram... Tem que ser igual. Fala, caramba, eu nunca vou fazer um curso de oratória porque eu nunca vou ser igual a esse cara. Olha o Luiz Fernando Câmara lá, conquistou a independência financeira com a comunicação dele e eu nunca vou fazer isso. Então isso é um mito. É cada um ter a referência que está no teu nível. Então a oratória, ela é para todo mundo. Ela é para aquele cara totalmente introspectivo que tá lá no quarto fechado e tem pavor de falar em público e tem medo de falar em público. Ele nunca vai, talvez, se tornar um Otaviano Costa, ou um Giovanni, ou um Silvio Santos. Mas ele vai melhorar e vai ser transformado através de metodologias que ensinam a falar em público. Através do estilo de vida dele. Então, eu acho que é um mito. Você pega o próprio Elon Musk, ele é um grande comunicador, mas um estilo totalmente diferente do meu, totalmente diferente do Giovanni, né? E você vê que ele se comunica bem, ele dá um punch, mas a hora que eu começo a olhar técnicas, eu falo, cara... Demora 30 segundos para responder uma pergunta no podcast. Ele fica ali, ó, pensa bastante. Ele fica ali 30 segundos. Um dia ele Elon dá Musk vai vir nos sócios. Ele dá uma gaguejada às vezes, né? Então, ou seja, é você encontrar o seu estilo comunicador e você evoluir, porque existem perfis diferentes que usam a oratória com o mesmo poder. Assim como vocês dois. Vocês, na minha visão, a principal ferramenta do Bruno e da Malu é a oratória, mas com perfis diferentes. Sim. Eu citei o Silvio Santos como uma referência, mas eu nunca me imaginei falando quem quer dinheiro, aquela risada que ele dá, os bordões que ele usava, mas é porque ele conseguiu muito dinheiro sendo comunicador, né? Então, por isso que ele é uma referência. E a pessoa tem que encontrar o estilo dela, Bruno. Sim. Você e o Silvio são grandes comunicadores que ganham dinheiro com a comunicação, mas com perfis diferentes. Sim. Então, é muito legal a gente quebrar esse paradigma, porque acaba sendo um mito. Olha, eu olho o Silvio como referência, eu olho o Bruno como referência, eu olho o Giovanni como referência, mas eu preciso achar o meu estilo. Sim. Como que eu Perfeito. mudo a minha vida com a comunicação? É aquilo que vocês falaram de naturalidade, Exatamente. no final das contas. Tem dois grandes erros que as pessoas cometem na hora de falar. O primeiro é comparar o seu bastidor com o palco dos outros. Então, a gente está vendo isso hoje na era digital. Esse fenômeno sempre existiu, mas hoje está mais intensificado. A gente abre o Instagram, gente com 15 anos tem Ferrari, tem Porsche, a galera tá viajando internacionalmente, não tem crise, tá todo mundo bem. Aí você vai ver, você tá ali batalhando, tudo cara no mercado, cheio de problema, e você começa a falar, cara, eu sou um fracassado, esses caras são super-heróis, são super-homens, porque eles são fodas e eu não. Sendo que, na verdade, é porque você tá comparando o teu bastidor, a tua vida real, com o palco dos outros, Exato. com aquela vida perfeita de Instagram que eu falo, gente, isso aqui com toda certeza não existe. Não existe. Não acredite no Instagram. Não acredite nessa vida perfeita. Todo mundo tem os mesmos problemas que você. Todo mundo tem preocupações, dias ruins e dias bons, mas os coaches de produtividade, os gurus, parece que tá todo sempre no dia bom. Nunca tem o dia ruim. E mesmo a vulnerabilidade que eles mostram é meticulosamente planejada para vender mais. Eu vou ser vulnerável de propósito. Então, cara, não cai nessa. Todo mundo tem problema. Tem gente que vende curso de relacionamento, o relacionamento tá ruim, mas ele não mostra. E o segundo ponto é você comparar o seu passo 1, o seu capítulo 1 com o capítulo 40 dos outros. Então você quer falar bem, só que daí você quer começar um projeto no digital. Vamos pegar esse exemplo. Cara, quer saber de uma? Eu tenho um hobby. Eu gosto de falar de finanças, eu gosto de falar de oratória, eu gosto de falar de jogos online, sei lá. Eu vou pegar esse hobby que eu tenho, eu vou começar um canal em que eu vou falar sobre isso. Eu quero monetizar esse hobby, quero ver se consigo. Só que daí você entra no YouTube, aí você vê eu falando de oratória, o Bruno Perini falando de finanças, você vê um Alan Zoca, um outro streamer extremamente famoso jogando online, aí você fala, não vou começar. Esses caras estão muito longe de mim, nunca que eu vou chegar neles. Mas isso é um erro. Você está comparando o seu capítulo 1 com o capítulo 40 dos outros. Não seja melhor que o outro. Seja melhor do que ontem. Se compare com você mesmo. Eu caí nesse erro. Eu quase não ensino oratória, gente. Parece bizarro, mas alguns anos atrás eu falei, não vou ensinar oratória. Já tem um monte de gente falando sobre isso. Nunca que eu vou me diferenciar.
Imagina quando tivesse começado. A comparação é sempre ruim, né? E essa comparação, ela vai criando paradigmas que acabam sendo formados, né? Eu vejo que as redes sociais contribuem, né? Eu dei até um exemplo esses dias no outro podcast que eu fui. Ele falou, Luiz, todo mundo tem que usar oratória e pôr a cara nas redes sociais mesmo? Todo mundo? Eu falei, cara, talvez não. Eu falei, qual que é a maior rede de escolas de inglês do mundo? Ele falou, não sei. Eu falei, é o Duolingo. O dono não tá com as caras nas redes sociais usando... Nem sei quem é o dono. O dono do Duolingo não tá com Aí ele faz as caras... plot twist. Eu sou o dono do Duolingo. Ele não tá com as caras nas redes sociais e criou a maior escola. O Duolingo vale 20 bilhões de dólares. Ou seja, vai criando uma comparação em tudo, né? Na oratória, na vida. Então, eu acredito que no poder de cada um ter o seu sonho, o poder de cada um querer ser protagonista da sua vida, escrever as suas metas, parar de se comparar e, obviamente, usar a oratória e a comunicação para aquilo que você quer realizar. A oratória, no fundo, ela é uma ferramenta para você realizar o seu sonho. Seja no palco, seja no Instagram, seja nos bastidores, seja até dentro de sua casa com os seus filhos, né? Vocês estão com a bebê agora, né? Eu acredito que você encontra Deus, né? Quando você tem filhos, né? Acho que a maior maneira de você entender o amor é quando você é pai ou mãe, né? O amor... Nada que o seu filho ou sua filha fizer ou deixar de fazer vai fazer você amar menos ou amar mais o seu filho e a sua filha, né? Então, eu encorajo todo mundo aqui a ser pai e mãe, né? Sim. Ou você vai usar a sua comunicação, às vezes, só para educar melhor seus filhos. Não é nem para rede social, não é nem para o Instagram, não é para nada. Então, ou seja, o que é oratória e comunicação? Ela é uma ferramenta para você realizar o seu sonho, seja ele qual for, sem se comparar com nada, com ninguém. Para você realizar o seu sonho, o seu. Aquele que está no mais íntimo, no seu coração, a oratória vai te ajudar. Muito Perfeito. bom. Posso fazer uma pergunta para vocês? Agora, a gente vê muito pais colocando os filhos pequenos no holofote, tendo um Instagram gerenciado pelos pais, mas que filma... Você vê aqueles vídeos daquelas criancinha pequena, fofa, seja cantando, seja fazendo, sei lá, desafio de dicção, não sei. E sendo exposto muito cedo a esse tipo de coisa. Como que vocês veem isso? A Maria Tereza vai aparecer até 1 ano de idade e depois eu não mostro mais, vai ser um dublê. Vai ser uma criança dublê, já decidi isso com a Malu já, ou Iá, né? Não, mas... na verdade, a gente teve uma discussão antes dela nascer, que eu falava, amor, não vamos mostrar não. Só que eu não consegui, cara. Eu achei tão linda, assim, fiquei tão orgulhoso dela, né? Aquela pinguinho de gente. Muito fofinha. Eu não consigo não mostrar, entendeu? Eu fico realmente... tô apaixonado pela minha filha. Mas eu acho que tem algumas coisas que a gente tem em mente sobre a exposição da criança. Ela é parte da minha vida. Eu sou uma pessoa que exponho, né, o meu lifestyle. Então, esse é o meu trabalho. Então, ela faz parte desse ecossistema, obviamente. Mas eu tenho, né, como premissa não mostrar a intimidade da criança, né, de forma... expor demais ou mostrar defeitos. Eu acho que isso é uma das coisas que eu acho que é ruim para a exposição das crianças, bebês, enfim. Você mostrar a vulnerabilidade da criança quando você que está decidindo o que aparece, né? Então, eu posso mostrar toda coisa boa. Então, de vez em quando, até eu mostro... a gente mostra ela todos os dias, ela aparece, rindo, etc. E aí, um dia desse, eu mostrei ela chorando. E, obviamente, bebês choram todos os dias. Em algum momento, ela vai chorar, porque é essa forma de comunicar. Mas comunica assim. Agora. E aí, eu recebi algumas mensagens de seguidores. Nossa, ela também chora. Nossa, eu achava que ela era perfeita e não chorava. Ela também chora. É óbvio que quando a minha filha estiver fazendo manha ou coisa desse tipo, não vai ser uma coisa que eu vou expor. Até porque eu vai acho... estar com ela no colo. Vai pegar. É que no carro tava na cadeirinha, no bebê conforto. Não né? tinha o que fazer. Eu mostrei ela que ela estava incomodada e que era um momento, né, que não tinha o que fazer. E eu acho que é um pouquinho desse pensamento que eu tenho, de não expor, não deixar que ninguém odeie a minha filha porque eu mostrei um frame ruim dela em algum momento. E o pessoal nas redes sociais estão meio loucos, Exato. né? Postou uma filha dela com uma bolsa, os comentários que justo. É loucura. Então, eu acho que eu já mostro a minha vulnerabilidade, eu já exponho a minha vida, eu não preciso expor completamente a vida da minha filha, dos meus filhos que virão. Bom, pessoal, vou ter que encerrar por conta do tempo.
O assunto é infinito, dá pra falar da minha bastante sobre bexiga oratória. e da minha filha que precisa mamar. Também tem isso, né? O tempo é por conta da Senão ela vai amamentação. chorar, né? Exato. Ela nunca chora. Exato. Mas chegando ao final, com certeza, as pessoas estão vendo que isso aqui é só introdutório. Tem muito mais para descobrir sobre oratória. Então, eu queria que vocês deixassem os canais de contato, as redes sociais, tanto da marca pessoal. Fiquem à vontade para divulgar o trabalho de vocês. Ó, o meu é luisfernando.câmara, com S, Instagram. Rede social Vox2U, VOX, número 2, YOU. E vai ser um prazer me conectar com vocês. Quem me mandar mensagem aí, ganha uma aula gratuita de presente. Bacana. Já fica aí o convite. Então, Posso mandar também? Pode também. Nós vamos voar juntos, hein? Amém. Então, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. É louvável o que vocês fazem. É um legado maravilhoso que vocês estão deixando. Parabéns, Giovanni. Já era seu fã, viu? Feliz de estar aqui com você também. E você que está aqui me ouvindo, nunca deixe de sonhar, porque o sonho é o grande motor das nossas vidas e conquistas. Tô achando a oratória dele muito inspiradora, né? Sempre vem com essas frases muito bom. Gente, o recado final é... Leia meu livro! Não, mas é... Cara, esse livro aqui é... Eu não tenho filho ainda. Esse aqui é o meu filho. Porque eu passei 2 anos escrevendo. Eu não contratei ghostwriter. Eu chegava pra mim, não, Giovanni, você é besta. Você é burro. Todo mundo contrata ghostwriter. Você tá demorando aí pra escrever o livro, deixando de lucrar, deixando de vender. É só você dar uma live, o cara vai ali, o ghostwriter com o ChatGPT vai parir o livro em 1 mês, você lança. Você é burro. Eu sendo bem sincero, eu não acho que a Mona Lisa teria nascido se o Leonardo da Vinci tivesse contratado um ghost painter. Acho que tem a alma do artista, tem o talento. Cara, tem muito livro de amigo meu que usou ghostwriter e eu não consigo ler. Eu já perguntei, você leu o teu livro? O cara, não, eu li tudo, você não gostou? Eu falei, não consegui ler o livro, cara. Porque o pessoal pensa, não, vou fazer um livro pra vender. E aí o livro é uma bosta. Entendeu? Simplesmente delegou e não ficou bom, mas tem que lançar. Eu também escrevi meu livro, gastei um tempão com isso. Eu acompanhei a saga. Pois é, em termos financeiros, eu não acho que o tempo que eu investi no livro vai voltar tão cedo. Mas eu queria fazer uma coisa que me desse orgulho. E eu consegui fazer. Então, parabéns por ter escrito seu próprio livro, cara. Poxa, obrigado. E eu segui exatamente esse raciocínio. É uma frase meio estranha, né? Parabéns por ter escrito seu próprio livro. Mas realmente tem que dar parabéns, Boa, porque os livros pensei hoje não são escritos pelos autores. Exato. E eu passei 2 anos escrevendo e eu coloquei aqui... Gente, eu acredito em energia. Tem energia aqui. Tem intenção. Tem a minha alma aqui. Se você ler, você vai entender o que eu tô falando. Esse livro é uma arma nuclear. Eu coloquei absolutamente tudo aqui com muito carinho para você que quer mudar de vida por meio da comunicação. Eu sou suspeito para falar, mas na minha humilde opinião, ou como o Dumbledore fala, na minha nada humilde opinião, é o melhor livro de comunicação oratória já escrito na história da humanidade. Se você acha que não, leia primeiro, pelo menos para opinar, e já está disponível nas livrarias, já está disponível na Amazon. Falei lá que estamos atrás do Maquiavel. Vamos passar o Maquiavel, já passamos o Platão, hashtag chupa Platão, e agora é X1 com o Maquiavel. Tamo junto. Muito bom, muito obrigada pela presença de vocês. E vocês encontram a gente aqui semanalmente no canal dos sócios, sempre com um episódio novo. E vocês me encontram no @maluperini lá no Instagram. Vocês me encontram no Instagram Bruno_Perini, no canal do YouTube Você Mais Rico, tem vídeos semanalmente. E aqui no Sócio. Aos convidados, obrigado pela presença, espero que voltem mais vezes. Para quem assistiu, muito obrigado pela audiência. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Beijos.